Bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula de Microsoft 365 para administrador, mas que também é uma aula global, né, que serve para administração dos servidores, dos serviços apartados. Já está rolando aí o treinamento de SharePoint Online para administrador e essa aula serve também para o curso de SharePoint Online para administrador. Tanto que eu vou incluí-la dentro da grade do curso de SharePoint Online para administrador. Quando sair o treinamento de somente Exchange Online para administrador, essa aula vai servir também. Por quê? É uma aula que tange o escopo de identidade e isso é global para todas as aplicações da plataforma do Microsoft 365. Tá? Então você tem ali o 365, o Azure como a parte de identidades que vai abranger todos os servidores, serviços e aplicações da plataforma. Então vamos lá. Vamos falar de grupos, né? Já estamos falando há algum tempo aí em algumas aulas sobre identidades, né? Usuários, máquinas, e agora a gente vai falar de grupos. Então, iniciando aqui, eu já quero começar a falar do novo grupo do Microsoft 365, da nova tecnologia de grupo do Microsoft 365, que é o Microsoft 365 Group, né? O grupo de Microsoft 365. Mas espera aí, o que é um grupo de Microsoft 365? Pode ser que você não conheça os grupos de Microsoft 365 como essa nomenclatura. Pode ser que você só tenha ouvido, visto, lido em algum lugar como grupo, né? E aí começa ou a complicar ou a resolver a situação. Resolver porque tudo é grupo e complicar porque tem vários grupos, né? E essa aula é para isso. É para você aprender, para você conhecer todos os tipos de grupos, tecnologias de grupos que existem no serviço do Microsoft 365, na plataforma do Microsoft 365 e as suas aplicações. O que é um grupo, por exemplo, que eu só consigo criar no Exchange, porque ele só serve para o âmbito do Exchange, mensageria. Já o que é um grupo que vira uma equipe de colaboração de chat, como no Microsoft Teams, né? Aonde que eu posso usar um, quando que eu posso usar outro, quando que eu posso usar os dois e optar, escolher. Então essa aula é para esse tipo de situação, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas leituras, porque são muito importantes. Elas foram extraídas da documentação oficial Microsoft, tá? Do Service Description, né? Da descrição de serviço. Grupos do Microsoft 365 é um serviço que funciona com as ferramentas do Microsoft 365. Então eu vou começar aqui a grifar, porque isso aqui é importante vocês estarem bem atentos, né? Olha só, que você já usa para poder colaborar com seus colegas ao escrever documentos, criar planilhas, trabalhar em planos de projetos, agendar reuniões ou enviar e-mails. Então, aqui ele já fez o resumo do resumo, tem um suprassumo da explicação aqui, né? Ele é um agrupador de recursos das funcionalidades das ferramentas. Como são muitas ferramentas, correio a cargo do Exchange /Outlook, servidor /correio, a parte de portal, intranet, né? SharePoint é muita coisa. A cargo do SharePoint, um pouquinho de GED no SharePoint nas bibliotecas de documento, um pouquinho de GED dentro do Microsoft OneDrive for Business, né? Quando eu falo GED, é a parte de gestão eletrônica documental, a parte de file share, né? A parte de projetos, planos, planejador, a cargo, tarefas, né? A cargo ali um pouquinho do To-Do, um pouquinho do Planner e um pouquinho do Microsoft Project, para quem licencia Project, que ele é licenciado à parte, mas se conecta, se integra totalmente ao Microsoft 365, quando você também assina Project, né? E por aí vai. Então você sabe que são várias aplicações. Como é que eu faço para facilitar o trabalho? Como eu tenho uma gestão facilitada desses usuários consumindo essas aplicações, só que em equipes, em áreas, em agrupamentos, né? Porque eu vou ter uma necessidade de juntar uma quantidade de colaboradores aqui, um agrupamento de colaboradores aqui, porque eles fazem um trabalho muito próximo, né? No que tange linha de negócio, no que tange um projeto, onde eu tenho essas pessoas reunidas trabalhando em prol daquele projeto, ou em prol daquela área, daquele departamento, daquela linha de negócio. E os grupos vão ajudar nisso, né? Eles são agrupamentos de recursos para os usuários. Os recursos são as ferramentas, tá? Então, note só. Eu vou movimentar a todo momento essa minha webcam aqui para não ficar na frente, tá bom? Olha lá. Como os grupos do Microsoft 365, você pode escolher um conjunto de pessoas com as quais deseja colaborar. Então já vamos grifando algumas coisinhas aqui que eu acho que é importante. Ó,
conjunto de pessoas. Isso aqui determina o que é um grupo. Um grupo é um conjunto de pessoas, tá? Com quais, né, de identidades, de usuários, de contas, com as quais deseja colaborar. Palavra importante também. Além de configurar facilmente, olha lá, facilidade, menos tempo, menos clique, que é muito simples. Veja só, se você, vamos falar de permissão primeiro, né, que tange mais lá, diz respeito mais ao grupo de segurança. Se você precisa dar uma permissão numa aplicação ou num dado, num documento, ali, numa planilha que seja, para um grupo de 3 pessoas. Digamos que esse grupo de 3 pessoas sejam 3 gerentes, não importa os departamentos. Pode ser um gerente de um departamento A, B e C, financeiro, administrativo, marketing, por exemplo. Mas eles estão mais relacionados ali ao nível hierárquico no cargo de gerentes, né? Ali na parte mais tática da pirâmide da administração que a gente conhece, né? A administração geral, parte tática, operacional. Então, digamos que esses gerentes estejam ali na hierarquia tática da empresa, né? Na parte gerencial mesmo, gestão de equipe. Então, ao invés de você permissionar, gerenciar, depois ir lá e criar a permissão para a planilha que a gente está falando aqui, né? Nesse exemplo, para o gerente B e para o gerente C, você cria um grupo de gerentes chamado, sei lá, gerentes, né? Gerente, enfim, você vai dar a nomenclatura conforme os membros da equipe, do grupo que estão ali. E vai colocar os gerentes lá, vão permissionar, né? Vai atrelar. E aí, na hora de você dar a permissão na planilha, você dá a permissão para o grupo de gerentes que já vai entender que é para os 3 gerentes. Você economizou muitos cliques e você economizou muito tempo. Imagina, para uma situação, não é só uma situação que a gente encontra assim na empresa, são várias por dia, então é exponencialmente produtivo, porque você economiza muito tempo e muito clique, tá? Por isso que facilmente, ou essas palavras, elas vão sempre aparecer nesses conceitos de grupo. Olha só, lá vem outras aqui. Uma coleção de recursos. Pronto, definiu de novo, de uma forma diferente. Um grupo é uma coleção de recursos, né? Na verdade, ele é um agrupamento de pessoas que dá direito, que dá acesso, que permissiona, enfim, a uma coleção de recursos de uma vez só. Tá? Para compartilhar, outra palavra aparecendo novamente com essas pessoas. Recursos como uma caixa de correio compartilhada, agora vamos falar de recursos aqui, dos recursos em si. Eu vou até mudar aqui colocar marca-texto, olha lá. Caixa de correio compartilhada. Gente, vai ter aula só para isso. Isso aqui é uma maravilha dentro do Exchange. Primeiro que você não paga, pelo menos até agora, né? Que a Microsoft não ouça. A caixa de correio compartilhada. Ela tem o mesmo tamanho da caixa de correio Standard das licenças Microsoft 365, Small Business Basic, Standard e Premium, que é uma caixa de 50 GB. Caramba, Casemiro, mais 50 GB sem precisar pagar pela caixa? Sim, porque espaço para a Microsoft não é um problema. Ela tem data centers e data centers espalhados no globo terrestre hoje até debaixo do oceano. É uma verdade. Hoje nós temos dados deduplicados de todo o Microsoft 365, de todos os tenants, de todo o mundo, até debaixo do oceano, né? Com backup e assim por diante. Então, como o espaço não é um problema ainda para a Microsoft, ela tem de sobra, ela vai se atentar a cobrar o login, a autenticação. Quem que autentica? Conta de usuário. Conta, caixa postal compartilhada é apenas um repositório. Ela é um storage lá em que você acessa ela através do teu login já propriamente licenciado de usuário, de conta de usuário. É tanto que a gente precisa dar acesso full access, send behalf ou send as, enviar como ou enviar em nome de, para poder acessar esse repositório, porque o login só fica atrelado a uma conta que é de usuário e essa sim tem que ser paga, licenciada. Mas ok, caixa de correio compartilhada, calendário compartilhado, que é uma outra maravilha, porque se você está dentro de uma equipe, de uma área ou de um projeto em que vocês vão ter ali eventos relacionados à área, ao departamento ou ao projeto, você não precisa criar aquele invite tradicional e colocar fulano, beltrano, ciclano para poder participar, por exemplo, de um evento ou de uma reunião de status report que tem a ver com aquele agrupamento, aquele projeto. Você coloca no calendário de equipe compartilhado todo mundo que já é membro daquele grupo, daquela equipe, já vai receber aquilo no seu calendário compartilhado. Pode fazer um side by side, lado a lado com o calendário nominal, que todo mundo tem, ou pode fazer ali um merge,
né? Um calendário sobreposto. Eu gosto muito do Merge, porque além de ele economizar um espaço, é uma visualização só do dia 1 ao dia 31, eu consigo ver que eventos, que reuniões, que apontamentos eu tenho em conflito com as minhas agendas diferentes. Então hoje eu tenho agendas de equipes, de grupos, no qual eu sou membro ou até proprietário, a gente vai falar sobre a diferença de membro e proprietário. Tenho o meu nominal, que é o padrão, né? O primeiro, que é o meu calendário Maurício Casemiro Vision Share Tecnologia, né? A empresa que está no Microsoft 365. E tenho também calendários que eu criei para necessidades apartadas, separadas, segmentadas. Calendário pessoal para coisas pessoais, calendário acadêmico para coisas acadêmicas da minha faculdade. Eu não gosto de misturar. Até porque vai ter situação em que eu quero ver apenas coisas do trabalho. Eu seleciono o meu calendário e os meus calendários compartilhados do trabalho. Quando eu quero esquecer trabalho, estou no final de semana, não estou nem trabalhando, e eu quero saber só o que tem para fazer de faculdade, né? Dar aquela organizada para deixar tudo pronto para a semana que vem, de repente eu quero usar o final de semana para isso, eu tiro a seleção dos meus calendários de trabalho e deixo só o meu calendário acadêmico, lá, educacional. Ele faz um filtro e só mostra aquilo para mim. Quero ter acesso apenas... Chegou o final de semana... Adiantei tudo que precisava adiantar do trabalho e da faculdade. Agora eu quero curtir com a família, eu quero colocar uma viagem ali, ver o que tem agendado para o final de semana, o que a gente se organizou para fazer. Calendário pessoal. Essa é uma das formas com as quais eu me organizo. Agora, quando eu quero ter uma visão global, geral, 360, para entender se um agendamento do tipo acadêmico, outros do tipo pessoal e outros de trabalho não estão em conflito. Vai que eu marquei uma reunião com o cliente para o final de semana. Isso às vezes acontece, não dá para fazer na semana. Mas eu preciso fazer essa reunião. Então marco num sábado ou até um suporte remoto. Só que eu tenho ali uma atividade da faculdade para fazer. E aí? Conflito. Eu prometi para a família que eu ia ir no churrasco do aniversário da prima, por exemplo. Conflito, eu tenho que resolver. Se eu tenho essa visão 360 sobreposta no merge dos calendários, eu já automaticamente vejo isso e aí eu tenho tempo hábil para tratar e resolver esses conflitos, tá? Então o calendário compartilhado ele vai me dar essa oportunidade de ter mais um calendário para o grupo que foi construído. Só para a gente fechar essa explicação aqui mais teórica, tá? Essa é uma aula teórica, né? Eu sempre prefiro fazer um embasamento teórico muito bem feito, exaustivo, para depois a gente fazer uma complementação da aula prática, tá? No calendário compartilhado, eu vou ter o meu calendário nominal Maurício Casemiro, com as minhas coisas que dizem respeito apenas à minha nominalidade, e eu vou ter lá, de repente, um calendário compartilhado da minha equipe do financeiro, porque eu sou um dos membros do departamento financeiro. Não importa se eu sou TMI, assistente, analista, gerente, diretor do departamento. Eu sou do departamento, então eu tenho acesso ao calendário compartilhado do departamento. Ficou claro isso para você? Se não ficou, deixa aqui embaixo na área de comentários, tá? Do vídeo. Você está assistindo esse vídeo que ainda é um vídeo de demonstração e de degustação do treinamento completo. Vai acabar, hein? Daqui a pouco os treinamentos, de todos os treinamentos que eu estou fazendo na minha plataforma EAD, você vai notar que daqui a pouco não vai ter mais aula de experimentação no YouTube. As aulas vão ser apenas fechadas para quem comprar o curso completo que está no link da descrição aqui para você ir para o curso completo, tá? Tá acabando aí, viu? As aulas de degustação, tá? Mas vamos lá. Calendário compartilhado é isso, tá? Ou, por exemplo, biblioteca de documentos do Microsoft SharePoint. Você tem lá um file server, um file share, uma biblioteca compartilhada, um servidor de arquivos, chame como quiser. É um repositório hospedado em nuvem, em data center, para documentos /arquivos /pastas. Sendo que documento e arquivo é a mesma coisa, né? É que um arquivo ele pode ser um documento ou não, né? Você pode colocar coisas lá como, por exemplo, arquivos executáveis de instalação de programa. Gente, é um repositório. Você sobe na nuvem, como sobe hoje nos concorrentes Dropbox, Google Drive, Mega, enfim, aí você tem o OneDrive for Business e SharePoint, tá? Sabe a diferença dos três? Tem um vídeo no meu canal que eu explico exatamente qual é a diferença dos três, quando usar um, quando usar outro, tá bom? Por isso que eu não vou me ater a esse tipo de detalhe aqui, porque já tem vídeo para isso. Mas veja, você também ganha uma biblioteca de documentos atrelado ao grupo que você está criando. É sempre assim, tá? Olha só, para colaborar em arquivos e documentos, né? No caso dessa biblioteca de documentos. Então fica muito claro para que você criar um grupo dentro do Microsoft 365 ao invés de ficar gestionando
usuários ali, pontuais, pode ser pouquinho, mas pode ser uma quantidade grande de usuários. Como é que você vai fazer para automatizar algumas tarefas, para otimizar algumas atividades, procedimentos, permissionamentos? Com os grupos, tá? Vamos lá. Você não precisa se preocupar em atribuir manualmente permissões a todos esses recursos. Por quê? A adição, perdão, de membros, vou grifar uma palavra importante também, ao grupo, né? Então a gente tem isso aqui, dá automaticamente a eles as permissões que precisam para as ferramentas que seu grupo oferece. É o que eu acabei de explicar. Ao invés de ir na Ana, depois no José, depois no Pedro, depois no João, vai no grupo em que eles já são membros e uma única vez faz o que você precisa fazer. Atribui uma permissão, personaliza uma função e assim por diante. Todos receberão já, por consequência, aquela alteração que você está fazendo, aquela aplicação que você está fazendo, para as ferramentas que seu grupo oferece. Além disso, os grupos são a experiência nova. Olha isso aqui, é importante frisar. Os grupos do Microsoft 365 são a experiência nova e aprimorada para usar grupos, presta atenção, de segurança, listas de distribuição, ou também chamados de grupos de distribuição, mail list, a famosa mail list, né? Ou caixas de correio compartilhadas, que são as shared mailboxes. Tem muita gente chamando aí de caixa coletiva também, né? Tudo a mesma coisa, tá? Então veja, grupo de segurança é um grupo que já existe há muito tempo, com tecnologias primórdias de computação, né? Grupo de distribuição, lista de distribuição, gente, são os grupos de distribuição que já existem há muito tempo nos primeiros servidores de correio que surgiram, tanto públicos quanto corporativos, tá? E agora nós temos as caixas compartilhadas, que é um conceito mais novo, mais proprietário, inclusive, do Microsoft Exchange. Tá? Nasceu no Microsoft Exchange. Muita coisa foi a Microsoft que lançou na sua solução de correio. Tanto a corporativa, que é o Exchange, quanto a gratuita dela, que era chamada de Hotmail, hoje é chamada de Outlook.com. Mas posso falar uma coisa para você, se você ainda não sabe? O que roda nos bastidores é Exchange, tá? Seu Hotmail é Exchange, tá bom? Ele só tem uma roupagem ali de Hotmail, de Outlook.com. Mas o produto é Exchange também, tá? Assim como, por exemplo, o que você pesquisa dentro do Microsoft 365 é Bing, tá? Microsoft Search é a mesma tecnologia, tá bom? Ela aparece para você em formatos diferentes. Parece que são produtos, engines diferentes, mas não. Tá? Tem a sua modificação, mas é na aparência ali, no layout, no UX, né? User Experience. Bom, damos sequência aqui. Que tipo de grupo deve ser criado? E aí, quando surge a dúvida, você que é administrador que está fazendo esse curso, cara, você que está começando a mostrar para mim que existem tipos de grupos diferentes. E aí, quando é que eu uso um grupo de segurança, um grupo de distribuição ou lista de distribuição, um grupo de segurança habilitado para e-mail, que nada mais é do que a concatenação desses dois outros que eu acabei de falar, segurança e distribuição. E quando é que eu uso um novo grupo Power, novo, renovado, refeito do Microsoft 365, que tem todas essas funcionalidades que a gente já falou, mais outras novas funcionalidades exclusivas que são exclusivas dos grupos de Microsoft 365. O de segurança não vai conseguir entregar, a caixa compartilhada sozinha não vai conseguir entregar, a lista de distribuição não vai conseguir entregar, e tem outro aí que a gente vai falar sobre ele, tá? Que é o dinâmico. Continuemos aqui. Embora você esteja considerando as opções, é importante lembrar que um tamanho raramente se encaixa em todos. Deixa eu grifar. Gente, não é todo grupo que funciona do mesmo jeito, mesmo que você esteja adotando uma mesma arquitetura, uma mesma forma de trabalhar, um mesmo conceito, tenha um mesmo objetivo. Então, um exemplo. Você quer usar o modelo departamental, que funciona muito bem para quase 90, 95% dos casos. É muito comum e muito assertivo você usar uma estrutura departamental. Minha empresa tem 2 departamentos, administrativo e comercial. Ok, ainda assim funciona muito que bem. Né? Um departamento comercial para fazer ali a entrada de clientes, né? Os contratos, e o administrativo para fazer a gestão de tudo isso, cobrança, etc., entregabilidade. Tá? Depois você vai crescendo e vai abrindo, né? Vai criando perninhas aí nas organizações, vai estruturando melhor. Mas ainda assim, você pode usar um grupo de Microsoft 365 para essa estrutura enxuta. E aí você olha lá do outro lado e você tem uma mega corporação com várias áreas, com sub-áreas, departamentos, subdepartamentos, muitos níveis de cargos hierárquicos, e está usando a mesma tecnologia, a mesma opção.
um grupo de Microsoft 365. O contrário pode ser também verdade. Uma empresa com a estrutura pequena, small business, mid-size ou até grande corporação, enterprise, utilizando um grupo de distribuição, porque o que ele precisa é um mail list, usando um grupo de segurança, porque o que ele precisa é ali um grupo que tenha os membros e que ele vai usar para permissão. É para isso que existe o grupo de segurança. A gente vai ver daqui a pouco o detalhamento de cada um deles. Então, o que você tem que entender é que logo no começo, na sua fase de levantamento e planejamento da arquitetura do seu Microsoft 365, no que tange grupos, e aí quando a gente passa a falar de aplicações, né? No caso de SharePoint, sites hub e assim por diante, você tem que pensar nessa estrutura, como é que ela vai ficar de forma funcional, né? Muito mais funcional do que de aparência, né? Tem que pensar na sua árvore de hierarquia, de cargos ali, né? No seu flowchart, tem que desenvolver, já deixar isso pronto, levar isso em consideração, tomar isso como base, porque é isso que vai te ajudar a configurar de forma assertiva e corretamente esses recursos de grupos, de tecnologias de grupos que o Microsoft 365 te oferece. Diferentes de equipes podem preferir trabalhar de maneiras distintas e o Microsoft 365 tem as ferramentas que permitem colaborar de maneira que as suas equipes prefiram, né? Porque tem essa também. Tem aquilo que a alta administração imagina que é o melhor para aquele tipo de equipe, de grupo, né, de pessoas. Tem o que o TI vai achar melhor, o TI tem uma visão muito técnica, eu sou TI, eu posso falar disso, mas eu também sou comercial, eu também sou o cara que está lá na ponta conversando com o cara de negócios, então tenho um entendimento do outro lado também, não tenho um entendimento estritamente técnico, mas é possível que você tenha, porque possivelmente você que está vendo esse meu vídeo ou fazendo este meu treinamento é um administrador de Microsoft 365, é da área de TI e tem esse viés mais técnico, né? Mas nem sempre tudo isso que eu já disse é o que o usuário precisa. Não adianta o administrativo, a alta gestão, a gestão daquela equipe, né? O gestor daquela equipe e o TI tentar imaginar o que é funcional, o que funciona para aquele grupo de pessoas, quando na verdade o próprio grupo de pessoas é o que tem que dizer que funciona melhor. Então é uma coesão entre todas as áreas, todas as frentes de negócio, todos os colaboradores, os membros, para formatar uma tecnologia mais que vai servir mais, que é mais assertiva para aquele grupo de pessoas ali. De repente, é um tipo de tecnologia que vai servir ou é o outro. Por que não perguntar para as próprias pessoas o que funciona melhor? Sentar e fazer um piloto, né? Fazer um laboratório. É muito importante fazer piloto, laboratório, testar, fazer o seu trial, né? Dentro já do trial 365, se você está testando ainda o Microsoft 365, né? Sentar com aquela equipe de pessoas ali, pegar de repente pessoas chaves dentro dos departamentos e entender como é que funciona melhor uma intranet, o que cada um precisa. O marketing tem uma necessidade, o comercial tem outra, o administrativo já é outra necessidade, né? Então tentar entender o que é comum a todos e o que é específico de cada departamento e de cada pessoa também, e de cada hierarquia também. Porque daí quando chegar na equipe, estabeleceu-se que foi departamental. Então tudo bem, vamos tratar aqui de um jurídico. Você tem uma equipe de advogados ali, a necessidade deles é legal, né? Barra legal. Então são necessidades bem diferentes de um comercial, de um operacional, por exemplo, né? Envolve workloads, envolve processos de trabalho que só dizem respeito a um departamento jurídico. Então, peraí, a necessidade de comunicação de um jurídico funciona melhor como? Eles conversam melhor, tratam melhor, resolvem problemas melhor através de um chat de grupo, através de uma caixa de e-mail de grupo, porque lá tem anexo. Mas peraí, aqui você arrasta e solta no grupo também, você consegue ter ali hospedado um arquivo de documentos no OneDrive da pessoa que compartilhou, ou numa biblioteca de documentos de um site de equipe a qual a pessoa já tem acesso. Você só jogou o link no chat ali. Como é que foi melhor para essas pessoas? Elas gostaram? Foi mais produtivo abrindo o arquivo no chat de grupo ou indo até a caixa compartilhada de e-mail lá de grupo e abrindo o anexo tradicional, o attachment? Como é que foi melhor gerar uma reunião no Teams ou participar, por exemplo, de uma discussão na rede social corporativa, que antigamente era chamada de Microsoft Yammer, hoje é chamada de Microsoft Viva Engage, é a rede social corporativa aqui, empresarial, dentro do teu Microsoft 365, tá vendo? Se você ainda não usa, tá desperdiçando recurso, dá para você implementar. É um YouTube, um Twitter, um Facebook, enfim, um LinkedIn dentro do seu domínio, dentro da sua estrutura organizacional. Eu não preciso nem dizer, porque rede corporativa é
extremamente produtivo, extremamente funcional, extremamente útil no dia a dia para a comunicação de equipes, times, colaboração de... Tem uma palavra que a Microsoft usa muito quando fala de rede social corporativa, de comunidades, né, para dar insight, coletar follow-ups, né, fazer pesquisas rápidas, pools de pesquisas, trabalhar a parte motivacional, né, que eu falo que é a parte McDonald's, lá o melhor funcionário do mês que tem um quadrinho lá, né? Não querendo fazer propaganda aqui, mais um exemplo, você tem as badges lá, que são as medalhas para parabenizar, ou um aniversário, ou alguém que bateu meta, excedeu expectativas, enfim, e assim por diante. Se eu for falar de Viva Engage aqui, o novo Yammer, a gente passa a falar só do produto, não é esse o nosso objetivo. Então, como é que vai funcionar melhor? Tem essas várias opções aqui, né? E esses times, essas equipes, esses grupos de pessoas, eles podem permear um tipo de trabalho e outro tipo de trabalho. Olha, para fazer uma pesquisa, a gente está indo lá na equipe do jurídico do Viva Engagement, já para a gente compartilhar tarefas, atividades para fazer ali follow-up, a gente está usando o Microsoft Planner, o planejador da Microsoft, dentro da equipe do jurídico do Microsoft Teams. Olha só como é tudo conectado. O Microsoft Graph que vai possibilitar isso. Tá? Diferentes equipes podem preferir trabalhar de maneiras distintas, é o que eu estou acabando de falar para você. E o Microsoft 365 tem as ferramentas que permitem colaborar da maneira que as suas equipes preferirem. Então o que eu estou querendo falar aqui nesse slide é que não é legal você engessar a sua equipe. Criou uma estrutura para o jurídico, o resto dos departamentos têm que seguir porque funciona para o jurídico. Não! Procure entender o seu departamento e as suas pessoas primeiro. Depois que você mapear, você vai conseguir aplicar as melhores tecnologias e opções que as ferramentas dentro da plataforma vai permitir, tá? Com os grupos não é diferente, com os tipos de grupos diferentes que o Microsoft 365 vai permitir. Se a sua equipe preferir, olha só os exemplos que legal. Se a sua equipe preferir colaborar por e-mail e precisar de um calendário compartilhado, crie um grupo do Microsoft 365 a partir do Outlook. Tá? Deixa eu ir mais para cima aqui com a webcam para não atrapalhar. Pronto. Se a sua equipe desejar colaborar em um ambiente de chat persistente ou usar aplicativos incorporados, crie uma equipe do Microsoft Teams. O que eu falei agora há pouco? Um planejador do Planner dentro do Teams. Se você deseja criar um grande fórum de discussão aberto para a empresa e, por exemplo, para anúncios e discussões de nível executivo, crie enredos e comunidades no Viva Engage. Acabei de dar esse exemplozinho aí também, o antigo Yammer. Né? Embora você esteja considerando as opções, é importante lembrar que um tamanho raramente se encaixa em todos. Diferentes equipes podem preferir trabalhar de maneiras distintas. Aqui eu acho que essa parte eu já tinha lido para vocês. O de baixo que é novo, né? Vamos lá. Se seus times precisam de portais intranet colaborativos, quando a gente toca no assunto SharePoint ele é muito abrangente, porque ele é um mundo dentro de outro mundo que é o próprio Microsoft 365. Então, quando a gente pensa em SharePoint, a gente já pensa num lugar bem mais estruturado. Um site de equipe, ele tem uma estrutura com vários recursos ali. Então, não é só um recursozinho, é um baita de um power recurso que você tem. Com o local para, veja só vocês, trabalhar em projetos, compartilhar informações, em quase todos os dispositivos e em praticamente qualquer lugar. Então, no navegador, no Windows, no Mac, no iPhone, no iPad, no tablet, smartphone, Android, até no Linux, porque lá tem navegador também, tem algumas aplicações que vão ser compatíveis com, por exemplo, o explorador de arquivos e as bibliotecas de documento do SharePoint. Que mais? Os sites de equipe do SharePoint Online incluem páginas da web, biblioteca de documentos padrão para arquivos, lista de gerenciamento de dados e web partes relacionados, para que você possa personalizar para atender as necessidades das áreas, departamentos e divisões. Então lá você pode personalizar cada site de equipe para a necessidade das pessoas daquele grupo que você está construindo e desenvolvendo. O que mais? Se a sua equipe deseja colaborar em um ambiente de projetos, com delegação de atividades e tarefas, tá vendo? Já tem delegação de atividade e tarefa aqui. E ferramentas para acompanhamento, o famoso follow-up. Prefira criar um plano de Microsoft Planner ou grupo de recursos do Microsoft Project. Lembra lá que também é um software que você licencia separado, o Project e o Visio também. No caso do Project Desktop, e você tem lá os recursos, né? Recurso do tipo trabalho, que é o trabalho humano, né? Você bilheta por hora serviço, mas você tem o recurso do tipo custo e o recurso do tipo material de trabalho.
Então, por isso que eu grifei ali, porque você tem no Project Web, a versão web nova, um grupo de recursos que você pode atribuir, trabalhar, mensurar, controlar e assim por diante. Então, você também pode partir a partir de um Microsoft Project ou Planner para criar um grupo. Notem que todas essas opções que foram mencionadas aqui, deixa eu voltar, Outlook, Teams, Viva Engage, aí vamos para o próximo aqui, ó, SharePoint, Planner, Project. Você está criando um grupo de Microsoft 365 a partir da aplicação. Você, enquanto usuário, membro, usuário convencional, base da plataforma. Por conta da sua necessidade, você foi na aplicação e na aplicação você gerou um grupo. Esse grupo, né, que você gera na aplicação, por ser uma estrutura filha à aplicação, ela vai pedir autorização na aplicação pai, que é os grupos do Microsoft 365, do Microsoft 365, que é a raiz de tudo. Não tem nada acima daqui. Aqui é o mandatório, né? Só que você está fazendo uma solicitação a partir de uma aplicação que já é filha do Microsoft 365. Então ela sobe, pede permissão, aqui permite, se tiver já as permissões pré-estabelecidas, porque você pode configurar isso e acabar restringindo ou bloqueando você enquanto administrador, uma vez que só você, administrador de ambiente técnico do Microsoft 365, tem acesso à console administrativa técnica do Microsoft 365, então você pode habilitar ou desabilitar que esse usuário final faça uma solicitação de criação de grupo, que é uma estrutura administrativa, né, a partir de uma aplicação de usuário. Então vamos supor, ele está lá no Planner, pediu para criar um planejador, um plano do Microsoft Planner. Esta solicitação que este usuário faz sobe para a administração técnica do Microsoft 365, lá na parte de grupos. Se ele tem as permissões para poder solicitar, esta automação, esta pré-definição, vai autorizar e aí desce o que? Desce a criação de fato. Gera-se o plano do Planner, que é o espaço de trabalho do Planner, é um plano, é um planejador. E ele vai ter a estrutura já com a equipe dele para trabalhar naquele projeto, naquele planejamento, certo? Que ele configurou ali para a equipe dele. Ou pode acontecer de uma forma diferente, que é o que eu recomendo que você faça enquanto administrador, pelo menos para ter um controle inicial maior e depois que a sua equipe, seus funcionários forem absorvendo de forma orgânica o que a gente chama de cultura organizacional, de criar as coisas dentro das políticas para como deve ser feito, como deve ser criado, obedecendo as diretrizes da empresa que desce de forma hierárquica, aí sim você vai liberando mais ferramentas de criação, de modificação para esses usuários, que podem ser até owners depois, né? São gestores de área, estão no meio aqui, entre o usuário final base e o administrador técnico, que é lá em cima, que tem full access dentro de todos os ambientes, né? Mas aí você tem as funções também, que você vai delegando administrações para pessoas que estão no teu TI te ajudando, só que não vai fazer um global admin administrar tudo no nível máximo. Você vai liberando ali funções. Eu já falei isso dentro do treinamento. Tem aula sobre isso, lá nas primeiras aulas de identidade, onde, por exemplo, entra um colega de trabalho que vai me ajudar aqui no meu TI, mas ele não vai administrar tudo. Ele entrou para administrar apenas mensageria, Exchange. Então eu vou dar uma role para ele, uma função de administrador de Exchange. Então ele não vai acessar nenhuma das outras consoles que não seja o essencial para administrar caixas de correio, grupos, caixas coletivas, enfim, o que tange a parte de mensageria, tá ok? Próximo slide. Olha só, você pode criar grupos do Microsoft 365 a partir de uma variedade de ferramentas, isso a gente já sabe, incluindo Outlook, Outlook Web, Outlook Mobile, SharePoint, Planner, Teams e tantas outras mais. A ferramenta com a qual você escolhe começar depende do tipo de grupo com o qual você está trabalhando. Dando sequência, ao criar um grupo, você precisará decidir se ele é público ou privado. Já está até grifado, mas eu vou frisar mais um pouquinho aqui. Não é muito difícil de entender. Um grupo público, do tipo do grupo de Microsoft 365, que é o mais novo,
É um grupo em que todo mundo pode entrar e vai enxergar, vai usar e-discover, descoberta eletrônica, para enxergar que existe aquele grupo e vai participar. Bem, quando você cria um tenant, um environment, um ambiente de Microsoft 365, automaticamente já existe o grupo All Users, que é todo mundo sem filtro nenhum. Teve licença, é colaborador, taca lá dentro, tá todo mundo. Que é a empresa, sem filtro, de nível hierárquico, de departamento, de área, de nada. Ele é colaborador, né? Então ele é o primeiro grupo público deste tipo que o próprio ambiente já gera, porque precisa ter um all user, precisa ter para algumas coisas que a gente precisa fazer dentro da plataforma. Permissão, inclusive, né? Usar como base. Mas existem outros exemplos que você pode criar grupos públicos e que vai funcionar muito bem. Veja, quando a empresa está montando ali um evento, e esse evento não vai restringir ninguém, embora seja um evento com um tema ABC, ele tem um nicho no tema, mas ele não vai restringir acesso a ninguém, então você cria um grupo público para que todos acessem. Por exemplo, você vai montar ali um espaço, um site, uma equipe, de repente, e vai querer incluir todo mundo, isso vai ficar público também, porque vocês querem definir ali, decidir, estabelecer qual vai ser o lugar que vai ser utilizado para a festa de confraternização de final de ano. Numa festa de confraternização de ano, você não vai querer excluir ninguém, né? Você quer abraçar a empresa toda, esse é o conceito. Se alguém faz isso, pelo amor de Deus, né? Então você vai envolver todo mundo ali, né? Porque a empresa como um todo vai falar sobre o que conseguiu atingir dentro do ano, etc. Então vai envolver todo mundo. Usa um grupo público, porque o grupo público todo mundo pode entrar. Muito embora haverá situações em que nem todos sejam obrigados a entrar e participar. Isso fica facultativo. Pode ser um evento que a pessoa tem a opção de querer participar daquele evento ou não, mas ele está público. Você pode participar, todos podem participar, entrar, colaborar, interagir lá dentro, com tudo que é possível, quando quiser. Usa grupo público para isso. Diferente disso, não preciso nem explicar, né? Tem o privado. Aí sim, esse deve e precisa ser restrito. Ora, se você está criando, por exemplo, um grupo, uma equipe, né, para o departamento financeiro, só deve estar pessoas ali do departamento financeiro. A gente sabe que basicamente um departamento financeiro tem um contas a pagar e o contas a receber. Nesses documentos de contas a pagar e receber, são documentos sensíveis de pagamento de cliente, não é toda a empresa que deve acessar. Tem conta de banco, tem uma porrada de informações que devem ser muito bem seguras, protegidas, criptografadas, né? Restritas ali ao departamento financeiro, as pessoas que vão ficar responsáveis pela guarda e manutenção desses dados. Então, digamos que seja um departamento com 5 pessoas, um gerente, um gestor responsável por toda a equipe, é o maior responsável por tudo que acontece ali dentro, né? E 4 pessoas ajudando, 2 analistas e 2 assistentes, digamos assim. Tá? Uma equipe enxutinha ali do financeiro. Então eu preciso criar um grupo de Microsoft 365, uma equipe que seja de escopo privado, para que ninguém de outro departamento invada e muito menos consiga extravasar, vazar informação, que é muito perigoso, né? O risco é maior. Simples de entender, né? O conteúdo em um grupo público pode ser visto por qualquer pessoa em sua organização e qualquer pessoa em sua organização pode ingressar nesse grupo. O conteúdo de um grupo privado pode ser visto pelos membros do grupo e as pessoas que desejam ingressar em um grupo privado precisam, vamos lá, as pessoas que desejam ingressar em um grupo privado precisam ser aprovadas pelo proprietário do grupo. Ora, temos um novo termo aqui. Isso eu já falei, vocês já entenderam como funciona um grupo privado, mas entrou um novo termo aqui. Proprietário de grupo? Peraí, Maurício, não é o TI que vai fazer isso? Sim, pode ser o TI. E geralmente é o TI que cria essas estruturas. Mas o TI, ele pode deixar a cargo, fazer um outro bonequinho aqui, para vocês entenderem que é uma nova persona. Ele pode querer deixar a cargo de um gestor de área e não de um gestor técnico. Gente, sempre vai ter 3 visões de tipos de usuários. A gente parou de falar de grupo, agora começa a falar de usuário. Aqui no Microsoft 365. O usuário base, que é mais do que um consumidor do que já está pronto. O gestor de área, que vai fazer o intermediário com o gestor técnico de ambiente. Esse sim tem full access dentro do ambiente. Então você pode querer
tirar do seu cargo, você gestor de TI, o gestor técnico, o full access que eu estou falando, algumas atividades de administração, criação, manutenção, edição e até deleção. Deleção não é bom que você delegue não, né? Tá? E nem criação, mas a parte de manutenção, de gestão, você pode deixar a cargo de um outro administrador que não está paralelo a você no seu departamento de TI. Ele está abaixo, ali nesse sentido hierárquico, mas ele está acima dos membros, que são a equipe base, né? O usuário base. Ele tem uma maleabilidade maior dentro do ambiente. Opa, bati no microfone sem querer. Ele tem uma maleabilidade maior dentro desse ambiente, desse grupo. Ele tem uma autonomia maior do que o usuário. Ele consegue criar algumas coisas, editar, personalizar, modificar algumas coisas e também até deletar, excluir algumas coisas que o usuário base não conhece. É claro que esse gestor, primeiro, ele tem que ser gestor mesmo, tecnicamente falando. Lá no RH ele tem que ser gestor, né? Nos registros de RH. Agora, aqui no ambiente tecnicamente, quanto à cultura empresarial, ele também tem que ter uma mentalidade e um fluxo de trabalho de gestor, porque ele vai ter maior responsabilidade sobre tudo que é feito ali naquele departamento, os dados que são trafegados, como é trabalhado e assim por diante. Então, esse proprietário de grupo, ele pode, inclusive, uma das possibilidades que ele tem dentro desse grupo é aprovar ou reprovar quem está pedindo para entrar dentro do grupo. Ora, se o grupo foi criado no escopo departamental, aí o TI criou, selecionou quem é o proprietário ou quem são os proprietários, porque pode ter mais do que um proprietário, tá? Os famosos owners, né? E quem são os members, os membros. O TI criou, configurou, colocou os proprietários ali e entregou para os proprietários, para os gestores, para tocar bala no trabalho daquele grupo ali. Legal. Aí, uma outra pessoa na organização, um usuário base mesmo, ele descobriu que existe aí esse departamento financeiro. Olha só, né, a situação que eu estou colocando aqui, lançando aqui. E por debaixo dos panos, de uma forma não convencional, não natural da empresa, ele descobriu o link de um recurso desse grupo. Um planner, um plano do planner do financeiro, a caixa coletiva do financeiro, do Outlook Web, ele descobriu o link direto de acesso, né? Ou descobriu ou alguém passou para ele, porque as URLs são extensas, não tem como você descobrir um token enorme. Alguém foi lá e passou, ó, dá uma olhadinha aí nesses relatórios financeiros aí, você que é, sei lá, do marketing, tá vendo? Não é intrínseco ao financeiro. Pode ter uma necessidade de um gestor de marketing querer acessar um relatóriozinho ali do financeiro ou alguma coisa, mas não é intrínseco. E aí, ele, cara de pau, acessou o que não naturalmente deveria acessar, foi permitido que ele acessasse e tentou acessar. Primeiro que o administrador técnico, lá no TI, ele descobre isso. Quando uma pessoa que não tem acesso prévio tenta acessar um recurso ao qual não tem acesso, 365 é seguro, gente. É muito seguro. Então, um TI ou vários TIs vão receber um alerta. Ó, fulano de tal lá do marketing tentou acessar um relatório do financeiro, viu? Joguei aí e saí correndo. Agora você resolve. É o 365 falando para o pessoal da administração técnica. E se ele for mais cara de pau ainda e tentar solicitar acesso, porque vai aparecer uma janelinha dizendo, epa, amigo, você não tem acesso aqui, certo? Por que você está acessando isso aqui que não é para você acessar? Vai ter uma caixinha, se ele for cara de pau, ele vai pedir, eu queria ver isso aqui, queria acessar isso aqui, e isso cai também para a administração, que não fica sem saber de nada. Ainda que você entregou parte da administração, parte da gestão de recursos daquela equipe para um gestor, para um owner, você que é administrador técnico, é mandatório. Então você vai sim acessar e ver tudo como o seu owner que está ali gestionando o grupo e vai ver muito mais do que ele porque você é técnico, tá? Sempre repito para ficar bem frisado para você, né? Só que esse owner, esse proprietário, na hora que esse usuário solicitar, ele vai receber essa solicitação e fica a cargo desse owner, tá? O TI também, né? Mas ele pode deixar a cargo do owner, que conhece muito mais as necessidades do departamento. Eu conheço mais enquanto TI a necessidade técnica. O gestor de área conhece muito mais a sua equipe do que eu. Eu conheço a equipe dele também, mas no que tange mais questões técnicas, ele vai conhecer ali o processo de negócio, né? Então é ele que vai falar, epa, você do marketing, peraí, deixa eu ver quem que é, vai lá, telefona, liga, o que é, o que você quer acessar, e você, owner, vai decidir
se você vai aprovar e se você vai reprovar, tá bom? Bom, tá aqui, ó. É uma print mostrando como seria a construção de um grupo na parte de definição da privacidade, se é pública ou privada. O que é criado com um grupo de Microsoft 365? Caixa de entrada compartilhada. Falamos dela de novo. Para conversas por e-mail entre os membros. Vou frisar o que é importante, entre os membros, tá vendo? Esta caixa de entrada tem um endereço de e-mail e pode ser definida para aceitar mensagens. Ó, ela pode. Por que está aqui pode? Porque, por padrão, um grupo que é criado de Microsoft 365 cria uma caixa coletiva, sim, especial, chamada de caixa de grupo, e essa caixa ela não conversa para fora. É o padrão dela, ela conversa para dentro da organização, com todos os membros da organização que são do departamento. Tem mais isso, depois você liberando acesso para os demais, você consegue comunicar com as demais áreas e pessoas que não pertencem ao departamento, e aí você também libera o escopo de acesso externo. Aí vira uma caixa coletiva mesmo. A caixa de grupo vira uma caixa coletiva convencional que recebe e-mails de fora, tá bom? E pode responder esses e-mails, encaminhar, responder a todos e assim por diante. Esta caixa de entrada ser definida para aceitar mensagens de pessoas de fora do grupo, acabei de explicar, e até mesmo de fora da sua organização, acabei de explicar, como uma lista de distribuição tradicional. Calendário compartilhado, já expliquei muito bem também, né? Para agendar eventos relacionados ao grupo, que tangem você, uma vez que você é membro desse grupo. Site de equipe do SharePoint, então ele gera um site de equipe para o grupo. Um repositório central de informações, links e conteúdos relacionados ao grupo. Biblioteca de documentos do SharePoint, que na verdade é um dos recursos do site de equipe, ele gera biblioteca de página, ele gera um bloco de anotações do Microsoft OneNote, vocês vão ver daqui a pouco, e dentro desse mesmo site ele gera uma biblioteca padrão default, ela é um modelinho chamada Documentos, que é a primeira biblioteca de documentos deste site de equipe SharePoint, tá bom? Olha lá, um local central para o grupo armazenar e compartilhar arquivos. Bloco de anotações compartilhado do OneNote. Deixa eu deixar minha webcam menorzinha para ela atrapalhar menos aqui. Isso, olha lá. Para reunir ideias, pesquisas e informações. Plano ou planejador do Planner. Um espaço para atribuir e gerenciar tarefas de projetos entre membros do grupo com delegação, com follow-up e acompanhamento. Diferente do To-Do, que não tem essa visão mais corporativa e de grupo. O To-Do é para tarefas que são suas, nominais ali, tá? Dizem respeito apenas a você. Workspace do Power BI, para publicações de dashboards, relatórios e conjuntos de dados. Então, existe um espaço de trabalho, um workspace, onde você publica suas dashboards do Power BI do grupo, relatórios do grupo, dashboards do grupo, da equipe. Tá vendo? Então também ele vai gerando delimitadores nas aplicações para o seu grupo. Para que não seja preciso, gente, criar uma caixa compartilhada do financeiro, aí no Exchange. Aí vai lá no Exchange, cria um calendário para o financeiro. Aí vai lá no SharePoint, cria um site para SharePoint. Ainda no SharePoint, cria uma biblioteca de documentos para o financeiro dentro do site SharePoint. Olha quantos passos desnecessários, soltos, desconectados. Terrível, terrível. O grupo veio para sanar essa questão, né? Comunidade do Viva Engage, para a comunicação entre membros e times de uma rede social corporativa. Já expliquei a nova versão da rede social corporativa Microsoft Yammer. Equipe do Teams, que é um outro mundo, né? Quando a gente fala de Teams, de equipes do Teams. Para um hub de trabalho com foco em UC, né? Unified Communication, comunicações unificadas. Roteiro do Project Web, para gestão de conjuntos de projetos, atrelado ao grupo, é que lá ele vira um roteiro, né? Workspace do Stream, bem semelhante ao Workspace do Power BI, só que o Stream é um produto de vídeo, ele é o YouTube da Microsoft, corporativo, empresarial. Então, você tem ali um local para organização, classificação de vídeos e gravação de reuniões. Funções dos tipos de grupos, vamos lá. Os proprietários de grupos são também seus moderadores. O que eu falei? Quando você é um proprietário, você não só está lá para falar, eu sou seu gestor, estou acima de você hierarquicamente aqui dentro desse grupo. Não, você tem função ali dentro. Né? É como se fosse ali, você tem um moderador, né? Eles podem adicionar ou mover ou remover membros, inclusive pode modificar a própria construção daquela equipe, adicionar membros e remover membros. E também fazer a transformação de um membro em um proprietário como ele mesmo.
tá? Com a capacidade de poder excluir conversas da caixa compartilhada, né? Caixa de correio compartilhada, ou alterar diferentes configurações sobre o grupo. Tá vendo? A gente vai descobrindo coisas que o membro não pode fazer nas aplicações e o owner, o proprietário, pode. Quando você manda um e-mail para um e-mail de grupo, né, usando a caixa de correio do grupo, isso fica como um log. Você manda e não pode apagar. Não é igual no seu correio nominal que você vai lá e apaga e manda para a lixeira. Que aquilo fica com um log. Existe a necessidade de ser um log para que depois seja auditado, se necessário. Já um proprietário que tem responsabilidades maiores dentro da organização, ele pode, se necessário, fazer essa deleção de mensagem de e-mail na caixa de grupo. Podem renomear o grupo, atualizar a descrição ou imagem e realizar demais personalizações. Isso aqui a gente vai ver muito mais na prática do que na teoria, tá? Mas é interessante mencionar. Se você estiver familiarizado com as funções do SharePoint, um proprietário do grupo será um administrador de coleção de sites, tá vendo? Aí aqui você passa a ter visões diferentes. Como que você é um proprietário, um owner de grupo dentro da aplicação X, dentro da aplicação Y? Né? E ele vai mostrando aqui alguns exemplos. Os membros do grupo são os usuários comuns da organização, que usam o grupo, tá vendo? Essa palavra é chave também. Um membro usa o grupo, não edita, não transforma, não deleta, não cria, tá? Para colaborar. Eles podem acessar tudo no grupo, desde que já esteja com as permissões previamente estabelecidas, mas não podem alterar, ó, palavra-chave. Eles usam, mas não alteram as configurações de grupo. No âmbito do SharePoint, eles são membros do site. Então aqui foi usado o SharePoint como um exemplo. No âmbito do SharePoint, um proprietário de grupo do SharePoint, um owner de grupo no SharePoint, ele é considerado como administrador de coleção de site. No âmbito do SharePoint ainda, um membro de grupo, um member, ele é considerado como membro de site. Olha lá, membro de site. E assim nas outras aplicações funciona do mesmo jeito. Pegou-se SharePoint como um exemplo só aqui, tá? Só que tem um terceiro cenário, um terceiro escopo aqui, que é o escopo de convidado. Agora a gente está falando de um cenário totalmente diferente, que por enquanto, proprietário e membro, ainda que tenham autonomias diferentes, funções diferentes dentro dos grupos do Microsoft 365, nas aplicações do Microsoft 365, eles estão dentro da organização. Eles estão do lado de dentro do domínio, minhaempresa.com.br.com. São colegas de trabalho ali dentro da mesma organização, estão dentro do tenant. Isso aqui vem de fora, é totalmente diferente. Tá? Aqui você vai ter o escopo de convidado para... Eu costumo trabalhar com 3, tá? Que é muito comum. Cliente, quando você precisa envolver um cliente dentro de um espaço, de uma aplicação sua interna do Microsoft 365 para colaborar, informações, chat, conversar, mandar arquivo, muito mais fácil do que copiando e colando Deus o mundo nos anexos do e-mail, né? Fica muito mais prático, muito mais eficiente trabalhar dessa forma. Mas também tem o parceiro de negócio, que é quase um colaborador. É o terceirizado, né? Trabalha com você, você passa a bola para ele algumas vezes, porque é ele que precisa fazer aquela etapa, mas ele não é um colaborador de dentro da empresa, com crachá, ser organizacional, usando o mesmo domínio. Ele é um parceiro de negócio. Também tem o seu fornecedor, é aquele que você consome insumos, você compra, adquire insumos para, com esse insumo, fazer o teu produto, o teu serviço ali e fazer a roda girar. Né? Então são esses 3 escopos com os quais normalmente a gente trabalha quando a gente fala de acesso externo de convidados. Então, vamos dar uma olhadinha na descrição. Os convidados são como membros de grupo, mas que estão fora da organização. Por padrão, seus usuários podem convidar convidados para ingressarem em seu grupo e você pode controlar essa configuração. Então aqui está dizendo que, por padrão, o membro do grupo pode fazer o convite, mas você, enquanto gestor, enquanto owner, enquanto proprietário, e claramente o TI também, né, como eu falei, o TI está sempre podendo tomar as rédeas quando ele quiser, inclusive transformar um proprietário em membro, tirar permissões ali, tá? Restringir se for necessário. Esse convidado, por padrão, ele vai poder fazer o convite, esse membro, né, esse cara daqui, ó, deixa eu usar o apontador laser que fica melhor. Esse daqui, ele pode fazer o convite para esse aqui por padrão, mas você, enquanto proprietário, pode fazer uma restrição aqui para que ele não consiga convidar, mas você, quando necessário, convide esse aqui. Aí sim. Né? E se tiver problemas, vai lá para o TI, que o TI também faz isso para você. Mas você mesmo pode fazer e ele mesmo pode fazer. Só que se você acha que, neste momento, a cultura organizacional não é legal,
né, liberar isso agora para um membro, precisa capacitá-lo melhor para entender quando ele pode fazer isso e com quem ele pode fazer isso, né? Então você personaliza isso, a gente vai ver isso na prática, tá? Configura para restringir um pouquinho, porque daí quando ele tiver a necessidade vai aparecer de qualquer forma. Aí ele vai lá, solicita para você, fica mais burocrático, aí você vai lá e dá a permissão do convidado entrar, o parceiro, o fornecedor, o cliente, tá bom? Com o novo cartão de foco, eu chamava isso de People Card, né, o cartão de pessoas. Hoje é chamado de cartão de foco. Dos grupos do Microsoft 365, você tem acesso rápido aos recursos do grupo compartilhado. Basta passar o mouse sobre o nome do grupo no Outlook Web ou no SharePoint, e em outras aplicações também que usam identidade do Microsoft 365. Então eu dei duas prints bem simples e rápidas aqui para vocês visualmente lembrarem do que é, mas a gente vai ver isso mais na prática do que na teoria também. Quando você tem ali a qualquer lugar, em qualquer aplicação do Microsoft 365 que envolva identidade, eu vou dar um exemplo clássico. Quando você está em um documento na interface web, tá, pessoal? Um documento, seja no OneDrive for Business ou no SharePoint, que alguém tenha subido, feito upload para aquela biblioteca de documentos. Quando você olha, você tem permissão naquele lugar, você vai ver o ícone do arquivo, se for do Microsoft Word, é uma folhinha azul lá que a gente conhece, né? Vai ver o nome do arquivo, a extensão .docx, no caso do Word, vai ver que dia e que horário que aquilo foi submetido e vai ter a coluna de quem foi a pessoa, que geralmente tem o nomezinho ou até o nomezinho com a foto representativa do perfil dela. Quando você pausa o mouse, você tem isso aqui. Abre um cartãozinho, que é o cartãozinho de foco, onde você tem basicamente todas as informações que você precisa daquela pessoa. Isso já é conhecido, só que agora passou a funcionar nos grupos também. Quando, na hora de colocar a identidade, você envolveu não só uma pessoa pontual, mas você envolveu uma equipe inteira, aí vai aparecer o cartão do grupo. Olha que legal aqui no caso do administrativo. Eu tenho a descrição do grupo, o nome do grupo, o ícone representativo, ferramenta para mandar e-mail fácil, seguir a caixa de entrada de grupo, de equipe deste grupo aqui, porque daí você vai ser alertado quando chegar e-mail lá, não só quando você estiver na própria caixa, né? Você tem aqui a descrição, o e-mail do grupo que você pode mandar a qualquer momento, clicando aqui ou copiando e colando no seu, onde você quer mandar, no Outlook Web, né? Você tem os membros, olha só, você já sabe quem é membro e quem é proprietário também. Se você clicar aqui em gerenciar membros do grupo, ele vai expandir, vai falar quem é proprietário e quem é membro, tá? E você tem os aplicativos conectados, ó, Teams, o próprio Grupos, né? Site do SharePoint, e-mail do Exchange/Outlook, arquivos que tangem biblioteca de documento do SharePoint e OneDrive for Business, planejador ou plano do Planner, calendário de equipe também é Exchange e bloco de anotações do Microsoft OneNote. Esse aqui é o formato expandido e esse aqui é o formato quando você pausa o mouse, ele primeiro te dá essa faixinha aqui mais reduzida com menos informações, com as informações mais essenciais, tá ok? Como funcionam os grupos do Microsoft 365? Não é necessário criar manualmente nenhum desses recursos. Ao criar o grupo, os recursos são criados automaticamente para você e as permissões necessárias são atribuídas para os membros do grupo, para que eles possam começar a usar os recursos imediatamente. Então, ele é muito rápido, tá? A criação de um grupo de Microsoft 365. Você cria, permissiona, configura quem é membro, quem é proprietário e já passa a funcionar todos os recursos de todas as aplicações, tá bom? Qualquer usuário pode criar um grupo, a menos que você limite a criação do grupo a um conjunto específico de pessoas. Aqui você passa a usar um grupo de segurança para limitar quem pode criar conteúdos, grupos e estruturas dentro do Microsoft 365. Se você limitar a criação de grupos, os usuários que não puderem criar grupos não poderão criar sites no SharePoint, planejadores, equipes, calendários de grupo do Outlook, grupos de fluxo, grupos do Viva Engage, bibliotecas compartilhadas do OneDrive ou workspaces compartilhados do Power BI. Isto é, administrador de 365. Se você restringir a criação de grupo, você não vai ter aí a capacidade de ter os proprietários para te ajudar na baixa administração. Vamos chamar isso de baixa administração, algo que não é tão técnico, mas que te ajuda a desafogar o seu trabalho do dia a dia. Se você tirar a capacidade do usuário, que não é administrador técnico, não é do TI, criar estes grupos com estes recursos, fica só a cargo de você. Aí você vai abraçar tudo de novo. Se é o que você quer, então configura dessa forma. Se não é o que você quer, então deixa o padrão que você já vai poder trabalhar com os owners, os proprietários, tá bom?
Os usuários ainda podem participar de atividades do grupo, como criar tarefas no Planner, usar os chats do Teams, desde que já sejam membros desse grupo, porque daí esses recursos não são recursos de criação ou que envolvem de novo uma criação de um grupo, já são recursos da aplicação. O grupo já existe. A permissão vem antes da aplicação chegar, porque eu preciso saber quem é que vai acessar aquela aplicação com base nas instruções que eu tenho de permissionamento daquele grupo, tá bom? O que você pode fazer como um administrador de grupo? Vamos lá. Especificar quem pode criar grupos. Criar uma política de nomenclatura para grupos em sua organização. Escolher qual domínio usar. Tem mais essa, né? Porque tem tenant de Microsoft 365, tem ambiente que tem vários domínios. Vamos usar empresas aí que são grupos de empresas. Eu sempre falo da Casas Bahia com Ponto Frio que se uniu, mas tem várias, né? Tem o Pão de Açúcar aí que se uniu a vários outros mercados, redes de supermercados. Então você vai ter, se eles usassem, não sei se usam, mas se usassem Microsoft 365, com certeza eles teriam ali um domínio casasbahia.com.br para funcionários que trabalham na empresa Casas Bahia do grupo e colaboradores que usam o domínio pontofrio.com.br para colaboradores que trabalham nas lojas do Ponto Frio. Ainda assim, são empresas do mesmo grupo, podem se conversar e dentro, são colegas de trabalho, mas têm suas unidades ali, né? Então você pode escolher, enquanto administrador de grupo, qual é o domínio que aquele grupo que você está criando você quer usar. Porque você pode estar criando um administrativo arroba para as Casas Bahia. E você pode estar criando um comercial arroba para o Ponto Frio. Então você pode escolher o domínio. Tá? Gerenciar o acesso de convidado a grupos. Acabei de falar isso no slide anterior. É você que gerencia se esse poder, essa capacidade, essa possibilidade de convidar usuários de fora para os recursos dentro do Microsoft 365, se o usuário simples vai poder fazer, se o gestor de área, o owner, o proprietário vai poder fazer, ou só você TI. Recuperar um grupo excluído dentro de 30 dias após a exclusão. Isso aqui é uma informação bem afunilada, tá? Mas que é importante dizer. Quando você criou um grupo, trabalhou tudo que precisava trabalhar dentro dele e depois você identificou que aquele grupo não ia mais servir, poderia inclusive deletar, né? Fez o backup do que precisou ou nem precisou fazer backup, enfim, aquela necessidade se findou, então você pode excluir o grupo. O único ponto de atenção é que se você falar, eu preciso recuperar tal recurso daquele grupo. Gente, quando você exclui um grupo, você exclui muita coisa. Não é só excluir uma coisinha, não. Você exclui muita coisa. Vai Planner embora inteiro, com todos os planejamentos. Vai um site inteiro do SharePoint embora. Vai muita coisa embora. Toma cuidado ao excluir esse tipo de coisa. Se você já trabalhou com muitos recursos e muitos dados dentro desse grupo de Microsoft 365. Então, essa informação eu achei importante colocar aqui justamente por isso. Tu tem um mês para notar que você precisa ainda de alguma coisa lá e poder fazer a restauração desse grupo, recuperar o que você precisa ali de informação, de dado e excluir novamente. 30 dias, tá? Depois que você exclui. Se você preferir uma maneira mais automatizada de gerenciar o ciclo de vida, né, o life cycle dos seus grupos do Microsoft 365, poderás usar políticas de expiração. Então aqui eu vou precisar grifar para ficar... Olha lá. Cadê? Olha aqui, ó. Políticas de expiração. Se você não quiser ficar passando por situações onde você, depois dos 30 dias, você falou, preciso recuperar. Aí abraço, neguinho. Aí abraço, neguinha. Tá? Aí você mexe, então, nesse caso, como forma remediativa, tá? Como forma não remediativa, mas como uma forma de preventiva. Você tem que fazer isso antes, é claro, né, de acontecer. Você mexe, edita, cria uma política de expiração e você mexe neste time aqui, né? Coloca para 60, para 90, para mais dias, tá? Só que você tem templatezinhos, então vamos terminar de ver isso aqui, ó. Para expirar grupos em um intervalo de tempo específico. Os proprietários de grupo receberão um e-mail em 30 dias. Assim que você excluir, você recebe um e-mail. Porque são os próprios 30 dias como limite. Só que no 15º dia, metade deste tempo que você tem ainda para recuperar, para voltar atrás, você recebe um outro e-mail falando, ó, falta só 15 dias agora, metade do período para você recuperar esse grupo que você excluiu da lixeira de grupos, tá? E faltando um dia, só para não falar que o 365 não te alertou, ele vai te alertar essas 3 vezes, tá? Para você ter uma última oportunidade de fazer a restauração desse grupo, se precisar recuperar alguma coisa, tá bom? Renovar o grupo, se ele ainda for necessário. Perfeito, é isso aí.
que mais? Você pode administrar seus grupos no centro de administração do Microsoft 365 ou usando o PowerShell. Pessoal, vai ter um módulo exclusivo, específico e extenso para se administrar Microsoft 365 via PowerShell, Commandlets do PowerShell. Tá? Então, para você que é do código, para você que é da linha de comando, não gosta de interface gráfica, ou gosta, mas prefere a linha de comando, vai ter módulo específico de PowerShell para Microsoft 365. Okay? Se você tiver muitos usuários, como em uma grande empresa, poderá ter muitos usuários que criam grupos para várias finalidades. É altamente recomendável que você examine o plano de governança, aí aqui é bem mais estrutural. De novo, aqui é planejamento. Mapeou? Planejamento antes de qualquer execução. Aí vem os laboratórios, os testes, os pilotos, para depois implantar o oficial, né, pessoal? Então, segure a ansiedade aí, administrador de 365. Vamos fazer o processo certinho desde o início, testar exaustivamente, porque depois para arrumar caquinha lá na frente, você vai levar muito mais tempo. Às vezes você não vai nem conseguir fazer sozinho. Você deu tanto nó cego que lá na frente você vai precisar contratar um consultor que vai te cobrar um valor caro, porque ele estudou para isso, ele pode cobrar um valor caríssimo, tá? Eu estou defendendo aqui o administrador de 365, até porque você pode ser um consultor que está cobrando aí o cliente final ou está cobrando o TI que contratou você. Você pode ser o cara, inclusive, que está sendo contratado para resolver problemas mais difíceis aí, porque, enfim, na implantação, quem implantou não pensou no mapeamento, não pensou no planejamento, só quis ir executando da forma que achou que seria certo, e aí você já sabe como que funciona, né, nesses casos, para melhores práticas. Então, sempre adote as melhores práticas, sempre faça laboratório, teste, tá? Proprietários do grupo. Vamos lá, limites do grupo, né? Proprietários do grupo. Você pode ter 100 proprietários por grupo. Isso aqui é definição, então não tenho que ficar explicando aqui, né? Grupo que um usuário pode criar. Cada usuário pode criar até 250 grupos, ponto. Grupos que um administrador pode criar. Ó, ele deu um pulo aqui, ele foi do usuário, que pode ser um usuário e um usuário owner proprietário, tanto faz, o member e o proprietário pode criar até 250, se ele tiver permissão para isso previamente, né? Agora, um administrador, você, administrador técnico, TI, Global Admin, ou alguma coisa admin dentro do 365 que tanja a parte de grupo, não há limite específico do grupo do Microsoft 365. Contudo, todavia, entretanto, há um limite geral do Azure AD por objeto específico. Então você tem que ir lá no Azure AD, na parte de identidade do Active Directory do Azure, tá? Para cada organização. Um administrador Azure AD que pode gerenciar grupos na organização pode criar um número ilimitado de grupos do Microsoft 365 até o limite do objeto do Azure AD. Olha lá, até o limite de objeto do Azure AD, tá bom? Número de membros, mais de 1000. Por que ele já foi falando de mais de 1000 e não até 1000? Peraí, olha lá. Embora apenas 1000, ou seja, até 1000, possam acessar as conversas em grupos simultaneamente. Então, os usuários podem notar pequenos atrasos ao acessar o calendário e as conversas em grupos muito grandes no Outlook Web para os números de membros, tá bom? Pode ter, tentando traduzir aqui, pode ter até mais de 1000, mas teve mais de 1000 membros no grupo, você pode notar um atraso um pouquinho maior ali, porque tá gerando um processamento violento ali dentro, tá? Muito I/O de informação, gente conversando, e documento trafegando, link, etc, etc, etc. Aplicação, continuando aqui nos limites de grupo. Número máximo de grupos dos quais um usuário pode ser proprietário. Aqui já não é a criação, aqui é ele ser membro. Ele pode ser membro de até 7.000 grupos, tá bom? E o proprietário, né, que eu falei. E o membro, ele também, igual ao proprietário, pode ser membro de até 7.000 grupos no máximo. Para armazenamento de arquivo, vale aqui a mesma regra que tem para SharePoint. Se você está fazendo esse curso de administração do Microsoft 365, tem um curso de administração só para administrador SharePoint, focado no SharePoint, onde tem uma aula exclusiva sobre isso aqui, sobre os tamanhos, storages, capacidades, espaço complementar, tá? Mas via de regra, para a gente resumir aqui dentro desse treinamento de Microsoft 365 para administrador, você tem ali como limite máximo de tamanho de armazenamento 1 terabyte para toda a sua organização, para todo o seu tenant. Não importa se o seu tenant tem domínios diferentes, 2, 3, 4, 5 mais domínios, vai valer para o tenant, não é por domínio, isso é uma dúvida que eu recebo, tá? E mais 10 GB por usuário licenciado. O que é um usuário inscrito? O que é um usuário licenciado?
É aquele usuário que tem licença de Microsoft 365 e que contempla SharePoint. Como todos os planos de Microsoft 365 contemplam SharePoint, do menor ao maior, do Basic, do Business Basic até o E5, então não tem diferença nenhuma. Todos vão ter SharePoint. Levou uma licença de 365, tem SharePoint. Agora, o contrário existe. Tem licença que não é o 365 completo, que é a licença apenas de SharePoint Online, plano 1 ou plano 2. Também tem licença de SharePoint Online. Ele é a própria licença de SharePoint Online, sendo ele um SharePoint Online plano 1 ou plano 2, então ele habilitará mais 10 GB para a sua organização por conta de ser um usuário licenciado no SharePoint Online, fora, apartado ou dentro de um pacote de uma licença de Microsoft 365. Mas qualquer, olha lá, não podemos esquecer, mas qualquer outro armazenamento comprado, porque você pode comprar de giga em gigabyte adicional. Eu acho que ainda já passou do real, acho que já, né? É alguns reais aí, mas eu acho que é quase dois e pouco. Tem que consultar. Cada parceiro de licenciamento Microsoft tem uma tabela de valores lá. Mas está indo para casa dos R$3 o gigabyte adicional, tá? Vamos pegar um exemplo de uma empresa, só para ficar bem claro para você aqui esse cálculo, de uma empresa que tem 2 funcionários. Que coisa, né? Uma microempresa. 2 funcionários. Quanto que eu tenho, então, de espaço para utilizar para armazenamento de arquivos e para o SharePoint no geral? Tá? Não estou falando de OneDrive for Business. OneDrive for Business, cada um usuário tem direito de 1 a 5 terabytes, conforme vai usando o espaço. Esquece o OneDrive for Business, estou falando de SharePoint. Tá? Então, empresa com 2 funcionários, quanto que vai ter? 1 terabyte para organização, mais 20 gigabytes, porque é 10 por colaborador, e nós temos 2 aqui. Quanto nós temos no total? 1 terabyte e 20 gigabytes para usar no SharePoint como um todo, tendo a intranet só, a intranet e um site de equipe, 2 ou 15 sites de equipe, porque também tem suas limitações de quantidade de site. Tá no curso de SharePoint, dá uma olhadinha aí, tá? Ah, mas e aí, olha só, vai precisar de espaço adicional? É claro que não, só tem 2 usuários, a não ser que esses 2 usuários gerem tanta coisa que vai ultrapassar 1 terabyte e 20 gigabytes de espaço. Aí tu contrata espaço adicional, tá bom? Esse é o cálculo, é simples. 1 terabyte pela organização, mais 10 gigabytes por usuário licenciado no Microsoft SharePoint Online. Acabou, definição, tá? Tamanho da caixa de correio do grupo, 50 gigabytes. Tá? É o mesmo tamanho de uma caixa de licença de Microsoft Exchange Online Plano 1, a caixa standard do Exchange. Quais são as licenças que tem caixa de Exchange Online nominal licenciada dentro do Microsoft 365 com esse tamanho de 50 GB? Bem, a própria caixa, que é a própria licença, que seria a licença de Microsoft Exchange Online Plano 1, ele é uma caixa apenas, não tem mais nada, não tem SharePoint, tem grupo, né? Porque grupo é a identidade, é a Azure AD, precisa ter para ter o usuário e o usuário precisa ter para ter a caixa. Então, é uma caixa de 50 GB num plano chamado apartado do Microsoft Exchange Online Plano 1. Ok. Aí tem também o plano apartado da caixa Enterprise, que é o dobro desse tamanho, é 100 GB, mas ainda é só a caixa de correio, mais nada, tá? Exchange Online Plano 2, 100 GB. Estou falando de caixa licenciada, que você paga de assinatura. Aí, para você ter uma caixa postal compartilhada, shared mailbox, caixa coletiva, lembra que eu falei que não se paga por ela? Ela é um repositório, ela não loga. Inclusive, ela não vai fazer SMTP Relay, hein? Tem muita gente aí querendo fazer SMTP Relay em caixas coletivas. Gente, não é uma caixa com... não é o user mailbox, é uma shared mailbox. Não faz SMTP Relay, nem login, nem IMAP. Tá? É um repositório que é acessado por comandos acessos do tipo send as, send health e full access, tá bom? O que acontece? A caixa coletiva ela tem esse tamanho. Ah, mas eu sou um usuário Exchange Online plano 2 com caixa de 100 GB. Eu quero uma caixa coletiva com 100 GB. Não existe isso não, tá? É bom dizer, eu também tenho recebido muitas dúvidas sobre isso. Não importa se você seja um usuário com a caixa Standard ou com a caixa Enterprise. As suas caixas coletivas sempre serão de 50 GB, pelo menos até o momento. Se a Microsoft for mudar essa regra, ela vai colocar aí nas suas documentações e eu atualizo a aula para vocês. Mas desde que o Microsoft 365 foi lançado aqui no Brasil, é isso aqui, tá bom? Para caixa coletiva. Ah, eu sou um usuário do Microsoft 365 E1 legado, E3, E5, eu sou um pacote do Microsoft 365 com Exchange Online Plano 2.
mesma coisa, a tua caixa nominal ela pode ter 100 GB e vai ter se você for da família Enterprise, mas as suas caixas coletivas serão de 50 GB. Esclarecido? Vamos lá. Olha só. Relatórios do Microsoft 365 no centro de administração. Gerenciar seus grupos do Microsoft 365 é mais eficaz quando você tem informações acionáveis sobre o uso dos grupos. O centro de administração do Microsoft 365 tem uma ferramenta de relatório que permite ver o uso do armazenamento, quantos grupos ativos você tem e como os usuários estão usando os grupos em. Aqui é o passo a passo para você acessar, né? Você vai no centro de administração, depois você vai em relatórios, depois em uso, depois em aplicativos do Microsoft 365 e depois em atividades de grupo. Mais uma vez, aquieta o coraçãozinho aí, que a gente vai fazer isso passo a passo na parte prática. Essa é a parte teórica, terá a parte prática desta unidade, desta aula aqui, que é a aula 3 de identidade, mais focada em grupo, tá? Só que esta aqui é a aula 3 para grupos, parte teórica. Vai ter a aula 4, que ainda vai ser grupo, mas aí vai ser a parte prática, tá bom? Quieto coração aí, que vai ter. Olha lá, atividade de grupo. Então aqui é para quando você quiser ver, acompanhar se está funcionando o que você está fazendo dentro da sua organização. Se os grupos que vocês estão criando aí para os seus colaboradores, para as suas áreas, está tendo adoption, está tendo um nível de adoção interessante, se as pessoas estão de fato usando, se estão aproveitando o que você está construindo. Porque de nada adianta você querer montar para a sua organização, você enquanto administrador de Microsoft 365, uma superestrutura muito bem desenhado, arquitetado, com um levantamento muito bem feito, um planejamento muito bem construído, uma execução primorosa, se o teu usuário não vai usar. Se a cultura não funcionar, no final das contas, é desperdício de tempo, tá? Você tem que mexer paulatinamente, gradativamente, não é de uma hora para outra, porque cultura não se mexe de uma hora para outra, são pessoas. Você parou de mexer com código, máquina, você parou de mexer com coisa estratégica e você vai para a parte humana da coisa. Então você precisa, aos poucos, ir transformando junto ao seu RH, que é a área que vai te ajudar a fazer isso, né? A cultura de uso, a cultura organizacional das pessoas. Parar de fazer as pessoas usarem anexo de e-mail, tradicional para tudo e passar a usar ferramentas que estão mais em conformidade com produtividade, colaboração, redução de tempo, blá, blá, blá. Né? Não é um blá, 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 porque não é uma coisa que não tem importância, pelo contrário, tem muita importância. Vou mudar, etc, etc, etc. Tá? Então tá aqui um gráfico que vai te mostrar justamente isso, o adoption, né? O quanto que as pessoas estão usando, tá vendo? Ó, e-mails recebidos, é o azulzinho aqui, né? O Yammer Message Posted, as postagens de rede social corporativa, que hoje é do Viva Engage, né? Ó, tá vendo? Mensagens lidas e por aí vai. Você tem os relatórios de grupo. Pastas acessadas, criadas, deletadas, storage sendo utilizado, espaço que você deu para aquela equipe, estão utilizando bem aquele espaço que você atribuiu, né? E aí você tem ferramentas para chegar lá e entender o porquê que não está evoluindo. Pode ser que um departamento esteja maravilhoso, aproveitando os recursos, evoluindo na tecnologia, nos métodos de fazer as coisas, e isso vai se traduzindo em resultado para a empresa. O outro departamento, por algum motivo que você ainda não sabe, não está indo, está parado, está estagnado. Você até mostrou, ensinou, mostrou que pode fazer, mas está ali, está usando o método antigo ainda, ou não está utilizando por algum motivo. Então, os dados vão servir para você chegar mais junto, com mais cuidado naquele departamento e tentar entender. Vamos lá, pega na mão do usuário, né? Eu não sei se tem esse perfil, mas tem TI que tem esse perfil. Deixa eu entender qual a sua dificuldade. Por que é que você não está usando os links de acesso aos documentos, nos documentos hospedados no SharePoint, ainda continua taxando a torta e a direito, por exemplo, anexos no PDF, anexos PDF ao e-mail, por exemplo, ao invés de usar um único PDF compartilhado aí com níveis de link. Um exemplinho só que você pode levantar de situação para esses indicadores melhorarem. Uma vez que você tem BI, dados, você tem inteligência de negócio, né? Com base em dados, você toma suas decisões. Esse é o conceito de BI.
Rótulo de confidencialidade. Você pode criar rótulos de confidencialidade que os usuários da sua organização podem definir quando eles criam grupos no Microsoft 365. Com rótulos de confidencialidade, você pode configurar privacidade pública ou privada, acesso a convidados, acesso de dispositivo não gerenciado. Aí aqui tem um exemplo, tá? Por exemplo, você pode criar um rótulo chamado altamente confidencial. Isso é um rótulo que você cria na parte de segurança e compliance do Microsoft 365. Teremos esse módulo, tá? Aqui, ainda não sei se 1 ou 2, acho que 2, porque é muita coisa só na parte de segurança e muita coisa só na parte de compliance, de conformidade, né? Governança de dados. E especificar que qualquer grupo criado com este rótulo que você criou será privado e não permitirá convidados. Então, você vai criar um rótulo que diz, olha, quando for alguém criar um grupo, seja um membro ou um owner, né, um ownership, aí você pode já ter restringido para só ownership, criar coisas dentro da organização, inclusive os grupos, e aí você vai falar, olha, quando um ownership for criar um grupo e usar a etiqueta, o rótulo de confidencialidade altamente confidencial, ele não, aí é ação. Condição foi atendida, agora é ação. Ele não poderá, esse grupo não permitirá convidados dentro dele. Então você tem que sentar junto aos ownerships, né, que criam grupos, se forem criar, senão você pode restringir só você mesmo cria, e é você mesmo que tem que saber disso, né? Que toda vez que você usar essa etiqueta de rótulo de confidencialidade na criação de um grupo, esse grupo não permitirá convidado. Então você tem que pensar lá na frente, peraí, em algum momento há a possibilidade de eu precisar convidar um cliente, um fornecedor ou um parceiro de negócio. Então, se há a possibilidade, mínima que seja, não rotula, não aplica esse rótulo de confidencialidade. Tá? Aplica um outro menos restritivo ou não aplica rótulo de confidencialidade nenhum. Cria no default da criação do grupo. Tá? Quando os usuários da sua organização selecionarem, o grupo será definido como privado e os membros do grupo não poderão adicionar usuários convidados ao grupo. Tá vendo? Atendeu já duas coisas, um rótulo de confidencialidade. Porque daí, o rótulo de confidencialidade é como se fosse também um adiantador, um templatezinho que com uma atribuiçãozinha, ele vai fazer várias coisinhas dentro desta criação desse grupo. Se eu não usasse um rótulo de confidencialidade que vem lá da parte de segurança e compliance do Microsoft 365, com esses dois atributos, né? Privacidade privada e negar acesso a convidados, eu teria que criar o grupo de forma tradicional e depois ir lá e fazer uma segunda coisa, que é mostrar que ele é privado, e depois fazer uma terceira coisa, uma terceira ação, um terceiro trabalho para colocar e negar o acesso, tirar o acesso de convidado deste grupo que eu criei. Notou que é mais trabalhoso? Se eu usar um rótulo de confidencialidade, eu vou ter um templatezinho que já tem várias propriedades ali de definição daquele grupo, de funcionalidades daquele grupo, que eu posso utilizar também para em prol do meu tempo, da minha produtividade de criação e de gestão de grupos aqui, de equipes. Ó, aqui é uma tela onde eu consigo mostrar bem. Eu vou mostrar na parte prática mesmo, mas só para não ficar uma coisa muito na imaginação. Tá aqui, destinatários. Isso aqui é a console de administração do Exchange. Tá vendo? Ó, grupos, e eu vou ter os tipos de grupos. Olha o do 365 que a gente tem falado sobre ele até agora. Ele é o recomendado, porque ele é o mais novo, ele tem todas as outras funcionalidades dos outros grupos. Olha aqui o de distribuição, olha o de segurança, olha o de segurança habilitada para e-mail. Que interessante, né? E o de distribuição dinâmica, que é bem interessante, tá? Vamos ler um pouquinho do resumo de cada um para vocês entenderem. Grupo de Microsoft 365. Permite que as equipes colaborem, forneçam a eles um e-mail de grupo e um espaço de trabalho compartilhado para conversas, arquivos e calendários. No Outlook, eles são chamados de grupos. O de distribuição. Gente, isso aqui é uma lista de distribuição. É um grupo. Bateu no Williams e entregou nas caixas nominais de cada membro, tá? Cria um endereço de e-mail para um grupo de pessoas. Acabou. Até a definição é muito simples. Segurança habilitada para e-mail. Bem, ele envia mensagem a todos os membros do grupo e também dá acesso a recursos como... acesso a recursos, eu vou grifar, como OneDrive, SharePoint e funções de administrador. Distribuição para não precisar fazer na unha pessoa a pessoa, você faz por um agrupamento de pessoas, facilita mais uma vez. Distribuição dinâmica, que muita gente nem sabe que existe. Esse cara só se pode criar e configurar dentro da central de administração do Microsoft Exchange Online. Não se faz lá ainda na console administrativa do 365, porque ele é um recurso muito atrelado à parte de mensageria. Veja só a definição. Envia e-mail para todos os membros da lista.
A lista de associação do grupo é atualizada a cada 24 horas, com base nos filtros e condições definidos por você. Então aqui você vai definir o seguinte, ó, se esse grupo ele tem esse domínio, eu quero que ele funcione desta forma, são essas pessoas que vão estar dentro dele. Se esse grupo ele é assim assado, cozido, ensopado, faça isso, aquilo outro com ele. Determine este ou aquele comportamento para ele. Coloque estas ou aquelas pessoas na composição dos membros dessa lista dinâmica, entendeu? Então ele funciona com base dinâmica, conforme as necessidades dos filtros que mudam a todo dia. Se um dos filtros deste grupo dinâmico de distribuição, ele for assim, ó, monte uma lista com todo mundo que é do escritório de Itapecerica da Serra, São Paulo. Aí eu tenho 15 colaboradores trabalhando no escritório de Itapecerica, que está configurado no diretório de usuário que é de Itapecerica, então ele vai colocar os 15 aqui nessa lista, e quando precisar mandar um e-mail, disparar um e-mail usando este grupo de distribuição dinâmica, ele incluirá estes 15 nessa lista. Aí imagina, semana passada estavam os 15 lá, mas hoje, digamos que passou sábado e domingo e hoje é segunda-feira, a administração do departamento XPTO qualquer falou que o Fernando do departamento administrativo não vai mais atuar no escritório de Itapecerica da Serra. Então hoje ele já não está no escritório de Itapecerica da Serra, agora ele está trabalhando a partir de hoje no escritório lá de não sei da onde, um outro escritório. Então quando for enviado e-mail para este grupo de distribuição dinâmica, o Fernando não receberá mais os e-mails, porque ele não está mais na dinâmica das regras deste grupo aqui. Legal, né? Bem interessante. Muita gente não conhece, tá? Essa capacidade. A gente vai ver isso na prática. Vou fazer teste com tudo, tá bom? Vamos lá, agora a gente vai destrinchar essas características destes diferentes grupos, tá? Grupo de distribuição só pode ser usado para enviar e-mails. Um e-mail enviado para uma lista de distribuição é enviado a todos os membros do grupo. No Exchange, esse tipo de grupo é chamado de grupo de distribuição também, como na central, na console administrativa do Microsoft 365. Quando que eu posso utilizar ele? Quando você deseja distribuir mensagens apenas usando o grupo. Aquela história. Quero mandar para um grupo porque tem 200 pessoas lá. Vou ficar colocando a primeira, a segunda, a terceira até dar 200 pessoas? Não, né? Uso um grupo para isso. Onde que eu crio? Eu crio no centro de administração do Microsoft 365, dá para criar por lá. No aplicativo de administração do 365, no T-Mobile, seja ele um iPhone ou um smartphone Android, enfim, ou até tablet, ou no centro de administração do Exchange, dá para criar nos 3 lugares. Mais um pouquinho ainda sobre o grupo de distribuição. Eles são usados para enviar notificações a um grupo de pessoas. Eles podem receber e-mails externos se habilitado pelo administrador. São ideais para situações em que você precisa transmitir informações a um determinado grupo de pessoas, como pessoas do edifício A ou a todos da Contoso. Contoso seria a empresa fictícia ali da Microsoft, como exemplo que ela usa, né? Que mais? Podem ser adicionados a uma equipe do Microsoft Teams, embora apenas os membros sejam adicionados e não o próprio grupo, mas você coloca o grupo para receber notificação, e-mail, e não para colaborar. Para colaborar tem que ser o próprio usuário dentro da equipe do Teams, que tem que ser um grupo de Microsoft 365 habilitado para a equipe do Teams ou uma equipe do Teams separada só para coisas do Teams. Também tem isso, tá? A gente vai ver isso. Os grupos do Microsoft 365 não podem ser membros de grupos de distribuição. Então, um grupo não pode ser membro do outro, porque grupo de distribuição não é para colaboração, é para envio de mensagens de e-mail, né? Tá lá na primeira definição que a gente viu agora há pouco. E grupos de distribuição dinâmico, olha lá, somente no Exchange, para ficar bem claro. Vamos lá. Pode usar filtros de destinatário e condições que você define para determinar dinamicamente, filtros dinamicamente, palavras-chave, a associação. Esses grupos não têm uma lista de membro pré-definida, porque eles usam o teor dinâmico da coisa. Quando você quiser ter uma lista de distribuição flexível que altere a associação automaticamente. Onde criá-lo? Centro de administração do Exchange Online, para ficar mais claro ainda. Já falei trocentas vezes, mas é bem bacana, porque esse aqui é um grupo que as pessoas pouco conhecem, tá? Um tipo de grupo que as pessoas pouco conhecem. Bom, aí nós temos aqui ainda a definição desse mesmo grupo de distribuição dinâmico. Eles são grupos habilitados para e-mail que são usados para enviar e-mails para pessoas com atributos específicos, como departamento ou local. Esses atributos
Eu usei, inclusive, né? Falei escritório de Tapsirica. Esses atributos são definidos no centro de administração do Exchange em vez do Azure Active Directory. Então, mais uma vez aqui, ó. Estes atributos são definidos no centro de administração do Exchange. Tá bom? Ainda sobre eles. Ao contrário de grupos regulares de distribuição, que contêm um conjunto definido, ó, regulares, conjunto definido, de membros, a lista de associação dinâmica, então, lista de associações de grupos dinâmicos de distribuição é calculado sempre uma mensagem que é enviada para eles com base nos filtros e nas condições que você define, tá? Quando uma mensagem de e-mail for enviada para um grupo dinâmico de distribuição, ela será entregue a todos os destinatários da organização que corresponderem aos critérios definidos para esse grupo. Claro? Ficou claro? Qualquer dúvida, deixa na ferramenta de perguntas aqui embaixo da videoaula, tá bom? E para você que está vindo do YouTube aí, se você não está a partir de dentro do treinamento, deixa nos comentários do vídeo que eu também te ajudo, tá? Também respondo. Agora vamos para o grupo de segurança, tá? Mudamos de grupo. Pode ser usado para conceder permissões, ó. Palavra-chave, permissões de acesso, vou colocar até assim, ó, permissões de acesso aos recursos diversos do Microsoft 365, a exemplo do OneDrive. Quando que eu uso? Quando você só precisa que um grupo conceda permissões. Ele é para isso. Concessão de permissão. Onde que eu crio? Centro de administração do Microsoft 365 ou aplicativo de administração do Microsoft 365. Grupo de segurança são usados para considerar acesso a recursos do Microsoft 365, como sites do SharePoint. Aqui ele só mudou de exemplo. Aqui em cima ele deu exemplo do OneDrive, aqui embaixo ele deu exemplo de um site de equipe do SharePoint. Você precisará administrar apenas o grupo em vez de adicionar usuários a cada recurso individualmente, facilitando a administração. Mais ou menos como também o grupo de Microsoft 365 faz para os membros, né? Então você pode ver que o novo grupo do Microsoft 365, ele tem um aprendizado, um histórico da funcionalidade desses grupos mais antigos, dessas tecnologias de grupos que a gente já conhece, como o de segurança e o de distribuição. Podem conter usuários ou dispositivos. A criação de um grupo de segurança para dispositivos pode ser usada com o Serviço de Gerenciamento de Dispositivos Móveis, o MDM, né? Mobile Device Management, como o Microsoft Intune, que é a solução de MDM da Microsoft. Podem ser configurados para associação dinâmica no Azure Active Directory, permitindo que os usuários do grupo ou dispositivos sejam adicionados ou removidos automaticamente, por isso é dinâmico, com base em atributos, outra palavra-chave, de usuários como departamento, local, título. Então, esta funcionalidadezinha aqui do grupo de segurança lá no Microsoft Azure Active Directory, né, o Azure AD, ele tem a funcionalidade do grupo de distribuição, mesma funcionalidade, o core de funcionalidade do grupo de distribuição dinâmico lá do Exchange. É automático com base nos atributos, tá? Como uma versão de sistema operacional também, né? Teve o Windows 10, faz isso. Usa o Windows 11, faz de outra forma. Um exemplo, tá? Podem ser adicionados a uma equipe. Os grupos do Microsoft 365 não podem ser membros de grupo de segurança, tá? Porque tem gente que vai querer colocar um grupo dentro do outro e amarrar, não é assim, né? Cada grupo tem um tipo de capacidade técnica também. Ou seja, se um não atende, você usa o outro para atender a necessidade que é diferente. Grupo de segurança habilitado para e-mail. Gente, aqui é muito simples. Pega o de segurança, pega o de distribuição e junta, que vira um grupo só, tá? Pode ser usado para enviar e-mails. Enviar e-mails define o grupo de distribuição. Aqui, habilitado para e-mail, é a mesma coisa que grupo de distribuição, tá? E aqui, no entanto, você também pode atribuir permissões. Pronto. Atribuir permissões é a funcionalidade de um grupo de segurança. Então, é a concatenação de um de outro. Acabou, tá? Por exemplo, para pastas públicas do Exchange ou OneDrive for Business. Quando você quiser usar o grupo para permissões e distribuição de e-mail. O que eu expliquei está muito bem explicado também aqui nesta frase. Pequena, curta, breve. Onde criá-lo? Centro de administração do Microsoft 365, aplicativo de administração do Microsoft 365 ou centro de administração do Microsoft Exchange. Parece besteira, né? Falar onde que eu posso criar, mas não é não, viu? Você viu que tem grupo aqui que se você só cria num lugar ou em outro, ou num lugar e em outro, é importante tu saber. Senão você vai lá num tipo de lugar de criação, tentar criar um tipo de grupo e falar, ih, rapaz,
não tem a opção de criar esse tipo de grupo aqui. Tá com defeito 365, que o usuário joga sempre na culpa da Microsoft. Primeiro, né? Tá estragado aqui o 365. Não, vem aqui que você vê qual é a capacidade de criação de cada localidade de criação. Tá? Os grupos de segurança habilitados para e-mail funcionam da mesma forma que os grupos de segurança regulares, exceto que eles não podem ser gerenciados diretamente pelo Azure Active Directory e nem conter dispositivos. Tá? Segurança habilitado para e-mail. Eles incluem o recurso de enviar e-mail. Você viu que interessante isso aqui? Parece que ele ganha tudo do grupo de segurança, porque ele é um grupo de segurança concatenado com as funcionalidades também do grupo de distribuição, com o mail list, né? E tudo que tem do grupo de distribuição. Mas não, você viu aqui que o grupo de segurança habilitado para e-mail, ele não pode, olha lá, exceto que eles não podem ser gerenciados dinamicamente pelo Active Directory e nem conter dispositivos, o que um grupo de segurança por si só de segurança, pode gerenciar dispositivo e usar MDM. Então toma cuidado, porque também não é o total das duas. É a concatenação mais a personalização de um pouquinho de menos recursos, né, em contrapartida. Por isso que você tem que analisar bem para fazer a melhor escolha, tá? Para cada situação, da sua organização, dos seus usuários, dos seus grupos, tá bom? Eles incluem o recurso de enviar e-mail para todos os membros do grupo. Ok, funcionalidade mais simples possível. Grupo de segurança habilitado para e-mail podem ser adicionados a uma equipe. Muito bem. Uma equipe do Teams. Quando eu falo equipe, é Teams, tá? Não é grupo do 365. Porque o grupo do 365 é o grupo do 365 com Teams. E grupo do Teams é Teams, Teams, Teams e acabou, não tem mais nada, tá? Essa opção é o tipo de grupo recomendado, grupo do Microsoft 365. Chegamos ao novo grupo do Microsoft 365, o mais recente, o mais tecnológico, o que abarca todas as funcionalidades dos outros grupos, sem poda de recurso, tá? Com a totalidade das capacidades. E mais as capacidades exclusivas deste tipo de tecnologia de grupo. Vamos lá. Essa opção é o tipo de grupo recomendado. Você pode ver que lá na print que eu mostrei para vocês, está entre parênteses que ele é recomendado, porque ele é melhor, ele tem mais funcionalidades, ele é mais tecnológico, ele é mais moderno, ele é mais efetivo, né? É semelhante aos grupos de distribuição, porém tem sua própria caixa de correio, ganha caixa coletiva. Nenhum grupo dos quais eu falei ganha uma caixa coletiva de 50 GB. Esse ganha uma caixa de grupo, olha lá. E seus membros recebem mensagens de e-mail enviadas ao grupo. No entanto, ele difere dos grupos de distribuição, pois permite que as equipes colaborem, fornecendo a eles um workspace. Ele ganha um espaço de trabalho colaborativo. Olha só, ele ganhando um monte de coisa, compartilhado para e-mails, conversas, arquivos e eventos de calendário. Ele ganha calendário de grupo, ele ganha delimitação nas aplicações do Microsoft 365. Quando usar? Quando você quiser fornecer recursos de lista, de distribuição e outros recursos de colaboração. A melhor opção para o trabalho em equipe. Então, precisou colaborar de forma mais completa, de forma mais estruturada, com mais opções, grupo do Microsoft 365, tá? Onde criá-lo? No centro de administração do Microsoft 365, no aplicativo de administração do Microsoft 365, o aplicativo Grupos no centro de administração do Exchange e no Outlook. Veja só, eu posso criá-lo em bem mais lugares do que as outras tecnologias de grupo que nós temos aqui na plataforma. Bem, são usadas para colaboração entre usuários dentro e fora. Ó, entrou o conceito de convidado, tá? Parceiro, cliente e fornecedor da empresa, né? Com cada grupo do Microsoft 365, os membros recebem um e-mail de grupo e um workspace compartilhado para conversas, arquivos e eventos de calendário. Stream e Planner. Grupos do Microsoft 365 também pode ser conectado ao Teams ou ao Viva Engage, a rede social corporativa. Você pode adicionar pessoas da sua organização a um grupo, desde que isso tenha sido ativado pelo administrador. Permita também que remetentes externos enviem e-mail para o endereço de e-mail do grupo. Você pode habilitar para esse grupo receber e-mail de fora, ou não, fica só interno mesmo, tá? Podem ser configurados para associação dinâmica no Azure Active Directory, permitindo que os membros do grupo sejam adicionados ou removidos automaticamente com base em atributos de usuário, como departamento local, título e etc. Podem ser acessados através de aplicativos móveis. Olha só que trunfo, né? Até agora a gente não viu nenhum que tem uma interface de acesso pelo aplicativo mobile, do Outlook para iOS e do Outlook para Android, né? O Outlook Mobile.
que aparecem lá quando você tem uma caixa de correio do Outlook Mobile para iOS e para dispositivos Android, tablets, smartphone, além de aparecer a estrutura de pastas da caixa de entrada, lá, caixa de entrada, itens enviados, rascunho, lixo eletrônico, aparece lá um expansor de grupos, e aparecem os grupos e a caixa coletiva do grupo ao qual você pertence, que você ou é membro ou é proprietário. Os membros do grupo podem enviar como ou enviar em nome de, tá? Isso aqui é o send as e esse aqui é o send behalf, que são dois tipos de permissões, ó, que são dois tipos de permissões das três possíveis. A outra, que deve ser a primeira dada para visualizar, é a full access, tá? Dá para fazer isso via PowerShell, inclusive, os comandos têm esses nomes, né? Send as, send behalf e full access, caso tenha sido habilitado pelo administrador. Grupos do Microsoft 365 com suporte, eles têm suporte ao alinhamento por meio dos grupos dinâmicos do Azure Active Directory. Dá para usar um alinhamento de grupo dinâmico para formar um grupo de Microsoft 365. Os grupos do Microsoft 365 podem ser adicionados a um dos três grupos do SharePoint: proprietários, membros ou visitantes. Esses aqui, que estão mencionados aqui, ó, proprietários, membros ou visitantes, são tipos de grupos do SharePoint, exclusivos do SharePoint. Não estão no Azure AD, portanto não vêm para o 365, grupos do Microsoft 365. Só que eles podem ser adicionados a esses grupos. Então aí sim você coloca um grupo de Microsoft 365 dentro de um grupo de perfil de acesso do SharePoint Online, que são esses três: proprietários com full access, membros que podem ter ali uma role de acesso do tipo colaboração, que a gente chama, né? Criar pasta, deletar pasta, editar pasta, criar arquivo, deletar arquivo, editar arquivo, renomear arquivo, etc. Ou o visitante, que só tem o read, só lê, não edita nada, não modifica nada, muito menos exclui nada. Até download ele não pode fazer, tá? Para conceder às pessoas permissões para o site. Mais uma vez, para você não precisar, se você optar por mexer com esses perfis de acesso do próprio SharePoint, precisa ficar colocando pessoa a pessoa lá dentro. Põe um grupo de 365 lá dentro que está certo. Ou um grupo de segurança, que vocês viram que é possível também. Eu mencionei agora há pouco. Aí as pessoas falam que grupo é fácil, né? No 365, né? Ah, é um agrupamento de pessoas, acabou, é só isso. Não, olha quanta coisa que a gente tem para estudar sobre grupos. São usadas quando várias pessoas, né? Agora a gente mudou, tá? Vamos lembrar aqui que a gente estava em grupo do 365. Agora a gente foi para as shared mailbox, as caixas de correio compartilhadas. Dá para ter dentro de um grupo do Microsoft 365, aí elas são chamadas de caixas de grupo. Ou dá para criar esse camarada aqui por fora de qualquer coisa, só a caixa de correio compartilhada, tá? Por isso que tem um slide específico para ela. São usadas quando várias pessoas precisam acessar a mesma caixa de correio como uma informação da empresa ou tendo um endereço de suporte para a mesa de recepção ou qualquer outra função que possa ser compartilhada por várias pessoas. Eu mesmo uso atendimento ou saque contato e para os meus departamentos também, administrativo comercial porque na hora de responder eu opto por responder enquanto caixa coletiva, enquanto departamento ou enquanto Maurício, dando a cara a tapa, ficando mais próximo ao cliente que está, o remetente que está me escrevendo ali o e-mail, se eu quiser, tá? Podem receber e-mails externos se o administrador tiver habilitado esta opção. Incluem um calendário que pode ser usado para colaboração. Usuários com permissões para a caixa de correio compartilhada enviam. Deixa eu tirar um pouquinho deixa menorzinha aqui para não ficar tampando nada. Pronto. Usuários com permissões para a caixa de correio compartilhada podem enviar como, né, o send as, ou enviar em nome de send behalf, também do mesmo jeito, tá? Se o administrador tiver dado acesso, né? Isso é especialmente útil para caixas de correio olha só alguns exemplos: ajuda e suporte, pois os usuários podem enviar e-mails do suporte da empresa XPTO ou, por exemplo, construindo uma mesa de recepção para poder fazer a triagem desses e-mails para as pessoas ou departamentos corretos, né? Fazer ali um Tier 1, um atendimento de primeira instância, de primeira camada, com essas caixas coletivas. Não é possível migrar uma caixa de correio compartilhada para um grupo do Microsoft 365. Cuidado, tá? O que é possível converter é um usuário desligado.
Hoje, quando você exclui um usuário, vai desligar ele da empresa, tem a opção de manejar o histórico, o legado do que ele trabalhou no OneDrive for Business e atachar abaixo do OneDrive for Business de uma outra pessoa, fica um storage abaixo de um colaborador desligado, acima de um storage acima de um colaborador ainda ativo e operante na empresa. E no caso da caixa de correio, tem como você transformá-la como caixa de correio compartilhada. Ele deixa de ser uma user mailbox no processo de exclusão desse usuário e converte em shared mailbox, caixa de correio compartilhada, porque a caixa de correio compartilhada, como eu já falei, não consome licença, porque não loga, não tem conta de usuário, vira apenas um repositório, mas ela consome um alias, né? E o alias continua sendo o alias original, o UPN, User Principal Name, que é o que vem antes do arroba, de quando ainda era uma user mailbox de usuário licenciado. Então, quando você converte, você não precisa baixar, migrar, fazer o upload, não, faz a conversão que é a mesma coisa, ele só troca do tipo de objeto, né? Não é user mailbox, agora é shared mailbox. Legal. Nesse processo de exclusão de colaborador que está sendo desligado da empresa, nessa conversão de user mailbox para shared mailbox, eu costumo trocar o display name e colocar assim, vamos supor que eu estou desligando a Amanda Ferreira. Então, quando ela era colaboradora ainda e era uma user mailbox, uma caixa de correio de usuário, ela era amanda.ferreira@visionsharetecnologia.com. Esse era o endereço de e-mail dela, né? E o display name dela era Amanda Ferreira Pipeline Vision Share Tecnologia. Na hora que eu estou desligando, excluindo no processo, no momento, no instante da conversão, eu mudo, altero, tem essa possibilidade de alterar o display name, e eu geralmente faço isso aqui, tá? É uma boa prática que eu criei. Amanda Ferreira Pipeline desligada entre colchetes. Ex-colaboradora, ex-funcionária, para eu saber que aquilo foi uma conversão de uma user mailbox para uma shared mailbox por conta de um desligamento de um colaborador. Tá bom? É um script que eu uso aqui que me facilita muito o meu processo aqui de contratação e desligamento, né? Tem até um nome, não me vem à mente agora. Turnover, né? O famoso turnover. Bom, aqui não é possível migrar, por isso que não é possível migrar uma caixa de correio compartilhada para um grupo de 365, porque não é a mesma coisa, né? Shared, user mailbox migra para shared mailbox, mas não shared mailbox para group, Microsoft 365 Group, ok? Etapas para um usuário final criar um grupo. Então aqui eu vou te dar vou te fazer algumas perguntas, que pode ser a sua dúvida do seu lado aí, tá? E quando é que você faz? Quais são as perguntas legais de você fazer para você ter as respostas para o teu cenário? Olha só, eu preciso de um novo grupo ou posso usar um existente? Para você não sair criando um monte de grupo, né? Sempre comece verificando se um novo grupo é necessário. Senão você vai ter grupos desnecessários aí, gestão errada, você não vai saber nem os grupos que você tem para administrar, vai deixar o usuário criar grupo, ele cria grupo para Luluzinha, para o Clube do Bolinha, você vai perder gestão disso aí, tá? Então, tomar cuidado, seja restritivo no início, vá trabalhando a cultura organizacional, que aos poucos, de forma gradativa, de forma mais, tem um nome? Orgânica, a cultura da organização também vai afinando e vai obedecendo aos scripts que você deseja que a empresa tenha, tá? Ao comportamento, de uso, etc. Qual ferramenta de colaboração atende melhor às necessidades da minha equipe? Viva Engage para comunidades entre departamentos ou times para projetos? Aqui, no caso do Teams ou do Outlook, preciso habilitar um grupo em ambos os locais, porque ambos habilitam grupos. Então, olha aqui, ó, use e-mail para comunicação mais externa do que nada, e use o Teams para as discussões internas. Nada impede de você usar e-mail para conversar internamente e nada impede de você usar uma equipe do Microsoft Teams para poder conversar com usuários externos. É super possível, mas uma ferramenta está mais afinada para este tipo e para aquele tipo de workload, conforme indicações da própria Microsoft, tá? Isso aqui é indicação da própria Microsoft. O que ela usa internamente, na própria Microsoft, tá? Isso aqui veio de um PPT oficial deles, onde eles usam lá na Microsoft, tá? Definir propriedades do grupo. Mas é claro, aquele que eu falei no início, não é porque a Microsoft usa de um jeito que você tem que usar. Cada empresa é uma empresa. Por isso que é bom mapear e planejar. Eu sempre falo isso. Mapear e planejar. É importantíssimo, tá? Definir propriedades do grupo. Inclui acesso externo, propriedades, associação e classificação de dados. Olha, então toma cuidado, aqui entra a parte de governança, de compliance, onde eu posso usar a classificação de dados, tá?
Scripts de criação. Autoatendimento ou faça uma solicitação. Permita que usuários criem seus próprios grupos ou usem um sistema de tickets, tá? Então, a cultura organizacional está afinada, então vai liberando capacidades a mais de criação, vai dando mais poder para o usuário final. Se a cultura está afinada, não tem problema nenhum, ele não vai fugir da regra, do escopo, dos limites estabelecidos pela empresa. Ainda está casa de mãe Joana, restringe tudo e vai trabalhando aos poucos, tá bom? Vamos lá. Ao criar um grupo, considere estes pontos. Nós temos os itens e as considerações. Também são dicas vindas direto da Microsoft. Tá? Nome e descoberta. Como as pessoas encontrarão ou ingressarão no seu grupo. Público e privado, né? O que é um grupo público versus um grupo privado? Só para a gente ter definição rápida aqui, e como se fosse uma revisãozinha, tá? Este é um grupo fechado para um pequeno grupo de pessoas ou um grupo aberto ao qual colegas de toda a empresa devem e podem participar? Seria interessante que se participasse. São perguntas que você pode se fazer para obter a resposta para o seu caso, para a sua organização, para a sua configuração, para o seu cenário, tá? Classificação de conteúdo. Qual a natureza de conteúdo que os usuários criarão? Deverá ser marcado como confidencial e armazenamento de forma segura com acesso apenas quando necessário. Então você que vai analisar, senta com o financeiro, o que ele gera, boleto, quantas a pagar, a receber, e aí é confidencial? Restringe, política, e aí vai, né? Criptografia, e assim vai. Interno versus externo, grupo privado, né? Internos versus externo. Com quem eu estou trabalhando? São pessoas da minha própria empresa ou trabalharei com entidades externas como parceiros, clientes e fornecedores? A Microsoft usa o mesmo escopo que eu uso, né? Propriedade. Preciso de vários proprietários para esse grupo? Ele está falando aqui, eu preciso de muito gerente? Eu preciso de de muito cacique, como o pessoal diz, né? Ou um gestor dá conta já de uma equipe de X pessoas. É isso que ele está dizendo. Quantos proprietários vão ter? Quantos membros vão ter? Para cada X membros, quantos proprietários eu preciso? Tá? Para grupos de longo prazo, é bom ter vários proprietários para acomodar mudanças de pessoal e folgas. Ele está falando dos gestores de área aqui, tá? Vida útil, né? O life cycle. Verifique periodicamente se você ainda precisa de todos os grupos, tá? Isso aqui é importante também, viu? Porque você vai criando necessidades, gerando grupo para projetos, departamentos, áreas, linhas de negócio. Cara, você tem que pensar no life cycle também, na vida útil do projeto, da equipe. Se a equipe, né, departamento, vai ter durante um bom tempo, mas para projeto, cara, projeto tem início, meio e fim. Criou, usou, desfez daquilo, guardou o que é necessário, porque senão você vai ter depois uma massa de grupos que não vai conseguir administrar mais. Coisa velha que ninguém usa mais, já findou as necessidades do workload daquele projeto, daquele grupo ali. Então pensa no life cycle que você vai ter sempre uma infraestrutura de grupos otimizada, sem grupo que tá velho, ninguém entra mais, tá só ali ocupando espaço e recurso. Tá? Aí tem mais aqui, né? O grupo ainda é relevante para os membros? Né? As perguntas que você se faz para poder ter esse ambiente otimizado. Exclusão de arquivamento. É uma equipe de longa duração ou uma necessidade de curta duração? O que deve acontecer com o grupo e seus dados depois que eles não forem mais necessários? Na verdade, o de baixo, que é exclusão e arquivamento, está muito em conformidade com o de cima que eu falei. E aí? O que permanece? A finalidade do grupo já foi utilizada? Já acabou? O pessoal parou de utilizar o grupo? Por que ele está aqui ainda? O que tem lá dentro que a gente ainda vai precisar? O que a gente faz com isso? Faz um backup, coloca num arquivamento para consulta, ou não vai precisar de nada mais? O que foi feito, e o que está lá é só processo necessário para o produto final. Então manda embora, deleta, otimiza, limpa, faz cleanup, tá? Melhores práticas para proprietários de grupos, né? As melhores práticas anteriores era para consideração, agora tem melhores práticas para os proprietários de grupo. Então, são os mesmos itens, exceto Life Cycle, a linha de Life Cycle, que é a penúltima, saiu, mas o restante permaneceu. Então, coluna item, coluna consideração são as mesmas informações, mas aí as perguntas são as mesmas e as respostas são as mesmas, são diferentes, perdão. As perguntas são as mesmas e as respostas são diferentes. Consideração, nome e descoberta. Prefixo e sufixo, palavras bloqueadas. Público versus privado. Configurações de privacidade recomendadas, padrões para usuários com base em rótulos MIP. Classificação de conteúdo. Qual é a natureza do conteúdo que os usuários criarão? Só para lembrar, etiquetas de classificação disponíveis, fluxo de trabalho de classificação de cliente. Interno versus externo. Política e recomendação sobre grupos externos e quem pode criar grupos externos. Tá aí dicas valiosíssimas para você direto da Microsoft, tá? Tem 2 itens ainda para fechar. Propriedade, mínimo de 2 proprietários para todos
todos os grupos, aplicação de políticas personalizadas, recurso no roteiro do produto. E exclusão e arquivamento daquilo que não vai mais ser utilizado. Política de retenção, tem que prestar atenção nisso, né? Que tem sempre um litigation hold nos produtos do Microsoft 365. E período de recuperação de 30 dias. Vamos lembrar que eu já comentei isso durante hoje ainda nessa aula, tá? Jogou um grupo fora, 30 dias para você se tocar e recuperar, se precisar recuperar alguma coisa. Se não, deixa seguir o curso e expirar, porque não vai precisar mais mesmo, e você precisa que limpe mesmo os storages todos aí, até das recycle bins, né? Das lixeiras aí, né? Então, pessoal, é o seguinte, 10 mais 10 é 20, como diz, né? Conseguimos concluir, ufa, cada PPT agora, cada apresentação que eu faço é mais, dá-lhe 30, 40 slides, mas é isso aí. Eu prefiro demorar um pouquinho mais para montar a aula, mas montar uma aula de qualidade, muito bem estruturada, pensada, revisada, do que trazer qualquer coisa aqui para você. Para fazer qualquer coisa eu não faço nada, melhor, né? Eu economizo meu tempo e economizo de vocês, né? Se eu me proponho a fazer alguma coisa, eu tenho que fazer de qualidade, é meu compromisso com vocês dentro do treinamento, tá ok? Para quem precisar entrar em contato, tá aí o meu e-mail, tá certo? Eu agradeço muito por ter assistido até essa aula. Deixa aqui embaixo na videoaula um comentário, uma dúvida, tá? Se quiser elogiar, se quiser colocar uma crítica construtiva, fique à vontade. Você que está vindo do YouTube, do vídeo puro do YouTube, também tem aí a área de descrição de comentários do vídeo. Fiquem à vontade. Muito obrigado e até a próxima aula.